Tenho uma confissão a fazer. Aliás, nem é bem uma confissão, porque é um caso a que o rei já vai nu há muito tempo. É que a minha preocupação em procurar convidados que tenham créditos firmados enquanto pensadores ou enquanto especialistas de determinada área resultou em que ao fim de 33 episódios ainda não tenha falado com ninguém da minha idade. Alguns ouvintes têm reclamado, com razão, e já estava na altura de corrigir essa lacuna. Aliás, tudo isto não passa de preguiça minha, porque o que não falta na minha geração, como em qualquer uma, são convidados potenciais interessantes e em mais do que uma área. Uma dessas pessoas é o Afonso Fuzeta Essa, o convidado de hoje. E não foi, na verdade, preciso ir muito longe para me lembrar dele. Fomos colegas de mestrado na Holanda há 10 anos e desde aí somos amigos e tenho seguido com admiração o percurso profissional dele, que é, como já vão perceber, muito singular. O Afonso é um professor universitário tornado empreendedor. Um pouco como o Pedro Oliveira, que já foi convidado do podcast. E não, como é mais comum, um empreendedor tornado professor universitário. É professor de finanças na Nova SBE e cofundador da Raise, uma empresa de tecnologia financeira do novo mundo das fintech, que é a primeira e maior gestora em Portugal de plataformas de financiamento coletivo, o chamado crowdfunding. É, portanto, o convidado ideal para matar 2 coelhos de uma só cajadada. Por um lado, pude conversar sobre empreendedorismo com alguém que assegura uma perspectiva realista, sem as fatuidades ou explicações simplistas que é comum ouvirmos nesta área. Por outro lado, pude também discutir o mundo das fintechs, estas empresas financeiras, que são uma das áreas de inovação mais interessantes da atualidade e uma boa novidade para os consumidores, mas, claro, uma das principais ameaças às instituições incumbentes no setor financeiro. Tendo em conta ter sido uma conversa entre amigos, acho que nos portámos relativamente bem. Ora, ouçam. Afonso, bem-vindo ao podcast. Eu estava-te a dizer há bocado. Primeiro, já há algum tempo queria trazer alguém mais novo ao podcast, que a média etária está um bocado acima da minha. E em certo sentido, a pessoa estava mais perto do que eu pensava. E eu inicialmente, se calhar, estava um bocado mais reticente em relação a isso, mas depois, pensando um bocadinho, acho quase um nome evidente para vir ao podcast. Até porque, como eu estava a dizer há bocado, empreendedorismo, à falta de melhor palavra, era um tema de que eu já queria ter falado há algum tempo, até porque é um tema, obviamente, que está na moda e, portanto, as pessoas interessam-se. E era sempre muito difícil para mim. Eu fui passando por várias pessoas, e às vezes até pessoas que, quer dizer, com alguma notoriedade, mas tenho sempre medo de que me saia uma espécie de Miguel Gonçalves que venha bater punho, olha lá como é que ele dizia. Bem, e contigo, como eu te conheço, sei que não é o caso, e já falámos sobre esse tema, e portanto tenho a certeza, por isso é que eu digo que a escolher um bocado mais óbvia do que me podia parecer. Bem, o fenómeno tem várias coisas, estavas a falar há bocadinho, tem o lado disto ser uma realidade nova ou não ser uma realidade nova, e depois, independentemente disso, ou seja, independentemente deste termo fazer ou não sentido como uma novidade no mercado, digamos assim, tem o outro lado de alguém que passou por essa experiência e de, no fundo, ter a experiência prática daquilo que corresponde ou não àquilo que a pessoa ouve falar em termos de empreendedorismo. Se calhar começar pelo primeiro, como é que tu vês esta onda de empreendedorismo recente? Ok, obrigado pelo convite, antes de mais. Quando olhamos para empreendedorismo, acho que é importante definir do fenómeno, acho que há 3, como estavas a falar, 3 vetores diferentes. Portanto, o primeiro vetor, o vetor mediático, que é se calhar que o empreendedorismo nunca teve em Portugal. A primeira parte de todas é, desde há 4, 5 anos, que se abre um jornal online em Portugal e há histórias de empreendedorismo e empreendedores e startups, passou a fazer parte do nosso léxico. Portanto, toda a gente fala de empreendedorismo e startups, que é só a parte mediática, não tem nada de novo. O Portugal sempre foi um país muito empreendedor, então acho que não é preciso irmos para aquelas histórias dos descobrimentos, também se ouve muito, mas Exato. Acho que não é preciso ser tão exagerado, mas pensar que em Portugal há uma Lisboa, principalmente uma grande Lisboa, que vive de multinacionais e de emprego no Estado, e que todo o resto do país, se uma pessoa não trabalhar no Estado, na realidade não há grandes empresas. Há empresas que vão aparecendo, há muita iniciativa privada e, portanto, há muito autoemprego. Portanto, este género daí também se falar muito do discurso político, estás sempre a ouvir falar de microempresas e pequenas empresas, mas isso também é empreendedorismo. Não é empreendedorismo que se calhar tem a mesma visibilidade de eu começar um negócio em Lisboa. Portanto, essa parte mudou imenso nos últimos anos. De antes, acho que se calhar há 10 anos, ouvirmos a palavra de uma pessoa, ele é empresário, sempre foi uma coisa assim meio cinzenta em Portugal, nunca foi visto como uma coisa muito positiva. Nos últimos anos isso vê-se de uma maneira diferente, ou seja, esta parte da iniciativa própria, das pessoas tentarem o seu próprio negócio, hoje em dia é visto como natural e não como uma coisa muito aventureira como era há muitos anos. Eu lembro, por acaso, uma vez estava a falar com um primo meu que me estava a dizer, ele tem mais 10 anos do que nós,
e ele estava a comentar que na geração dos nossos pais o objetivo, ou aquilo que era visto como, não digo o ideal, mas pelo menos um resultado positivo, era a pessoa ir trabalhar para o Estado. Estabilidade, porque ele fala de estabilidade, emprego para a vida. Na geração dele era uma multinacional, trabalhar para uma... Estamos a falar aqueles anos 80, anos 90, a abertura era uma empresa estrangeira. Aquela geração Yuppie. Exatamente, com dimensão, não sei o quê. E na nossa geração é o tipo fazer a própria empresa. Sim, pronto, acho que está um bocadinho romantizada essa, pelo menos visto essa de ideia. fora. Não... Sim, acho que sim, acho que isso que se vende, muito por causa do mediatismo, portanto, acho que aquela coisa que se torna verdade que ouvimos muitas vezes. Portanto, se eu vejo pessoas com quem identificamos com capacidade e pessoas a começar negócios, parece que esse agora é a maneira de nos desenvolvermos. Acho que aí está um bocadinho romantizada o conceito, porque há uma parte negra que as pessoas depois também se fala pouco em Portugal, apesar de se começar a ver, e acho que nos próximos anos vamos ver mais, a parte da gestão do falhanço, os que falham, o que é que vai acontecer, e o custo de oportunidade. Portanto, da mesma maneira que há um custo de oportunidade de eu ir trabalhar para o Estado ou para uma grande empresa, porque não posso ir fazer um negócio próprio, quando se vai tentar fazer um negócio próprio, principalmente as pessoas mais jovens, há um custo de oportunidade enorme. Custo de oportunidade tanto de aprendizagem, aqueles primeiros anos de trabalho em que vamos trabalhar para uma empresa com mais estrutura, em que nos ensinam a escrever e-mails, a estar numa reunião, a relacionar-nos com equipas, aquela estrutura de trabalho mais formal que não existe em empresas recém-nascidas, seja a parte de, ok, eu falhei, Portugal não é um bom país a lidar com casos de insucesso ou não somos bons nisso, temos imensa dificuldade em lidar com a falha, lidar com coisas que andámos a incentivar e que depois não correm tão bem, não somos capazes de processar isso facilmente. E isso é inevitável quando estamos a falar de iniciativa privada. Portanto, há coisas que correm bem, coisas que correm menos bem, e mesmo as coisas que correm bem, a uma certa altura podem ter que se reinventar. Portanto... Eu lembro-me uma vez estarmos a falar e tu fazes um comentário que eu achei graça, que era, não sei se ainda vês a coisa da mesma forma, que era que as empresas em Portugal, as startups, não é? Portanto, as empresas recentes que tinham algum sucesso, depois ficavam quase presas a esse sucesso, de modo a que não podiam... Era quase como se tivessem uma reputação a manter e não podiam falhar depois daquele sucesso. E eram muitas vezes mantidas quase como em estado vegetativo, uma espécie de morto-vivo, porque se aquilo já era um símbolo de uma empresa de sucesso, era inconcebível que aquela empresa fosse correr mal. Quando se calhar era o caminho normal. Não? Acho que é essa parte que, completando esta ideia do custo de oportunidade, que é a outra parte é, nós em Portugal somos péssimos a realizar perdas. Portanto, fala-se muito que o português é ver só risco. Não é verdade. O português não é ver só risco, é ver só a perda. Que são dois conceitos muito confundidos, que se confundem imenso. Uma coisa é eu ser a ver só risco, outra coisa é ser a ver só a perda. Eu sou a ver só risco quando não quero passar sinais encarnados, porque há uma situação de perigo iminente, não quero andar em excesso de velocidade na estrada porque posso ser multado. Não tem nada a ver com a ver só a perda. A ver só a perda é eu não querer andar em excesso de velocidade porque se me estampar parte o carro todo. Portanto, e o português, a parte do andar em excesso de velocidade dos semáforos, leva levianamente. Agora, a parte de partir o carro todo, aí ele já se vai preocupar. E eu acho que aí é um bocadinho o que vemos com os produtos financeiros em Portugal, se quiserem ver, que é a parte de ninguém se preocupa, isto paga 7%, mas é quase como um depósito. Exato. Mas as pessoas todas sabem no que é que se estão a meter, mas quando chega à parte de realizar a perda, ninguém quer realizar perdas e andamos sempre à procura de N formas de... Estou a falar aqui da área financeira, podia falar, se quisermos, da parte dos incêndios em Portugal, que ninguém quer pagar seguros, ninguém quer limpar a mata, mas se a floresta arde, o Estado tem que pagar a alguém alguma coisa, porque é a reação natural, ok? Eu não tenho que realizar a perda, a comunidade vai ter que solidarizar-se comigo e vamos todos ter que pagar isto. Ou seja, isso aí no empreendedorismo é uma parte fundamental. Portanto, eu acho que é isso que torna os Estados Unidos, voltando aqui um bocadinho atrás, para a parte mesmo do empreendedorismo, que torna os Estados Unidos um sítio espetacular de economia, de iniciativa privada e de começarmos coisas do zero, ok, vamos investir numa coisa, vamos fazer uma coisa, mas são os primeiros a fazer write-off, são os primeiros a realizar perdas. Ou seja, começámos isto com o objetivo de chegar à Lua. Se nós não vamos conseguir chegar à Lua, só vamos conseguir atravessar o Oceano Atlântico, não vale a pena. Isto não paga o nosso custo de oportunidade, vamos todos parar e nós cá, não é só em Portugal, mesmo na Europa, temos dificuldade em fazer isso, porque como esta parte do empreendedorismo ainda acaba a ser mediatizado, um fenómeno recente,
se mediatizamos uma coisa, demos-lhe muito incentivo, certo. é inconcebível a ideia de dizer, não, afinal isto não tem o sucesso que nós queríamos. E, portanto, aí acho que ainda há passos a dar. Só dar a última nota, que é, esta parte do custo de oportunidade é mesmo uma coisa que as pessoas têm que pensar, porque uma coisa é eu ir trabalhar para uma empresa com mais estrutura, etc., em que depois me posso ir embora facilmente, aquilo não correu bem. Quando as coisas correm mal num projeto próprio, não é só fechar a porta e dizer isto não correu bem, vou-me reinventar. Ou seja, a empresa já ter crescido, há contratos, há fornecedores, há clientes, há uma empresa que está a funcionar e que provavelmente não dá para não é só desligar o interruptor, mas também há responsabilidades. Se calhar já há colaboradores na empresa, se calhar já há outras pessoas que dependem daquilo e, portanto, muitas vezes mesmo que uma pessoa admita que falhou e que quer seguir para a próxima coisa, não é a mesma coisa que trocar de emprego, não é só chegar, apresentar uma carta de admissão e agora vou fazer outra coisa. Sim. E essa questão que tu falavas dessa aversão à perda, neste caso também é capaz de ter alguma coisa a ver com o facto de ser um país pequeno, ou seja, tu nos Estados Unidos, se a coisa corre mal na costa leste, mudas para a costa oeste. Claro, há diversificação geográfica também. Não, e vais-te embora, quer dizer, mudas de realidade. Sim, enquanto aqui... o teu nome é quase aquela coisa, tem a ver também com o lado coletivista, não é? É quase questão da honra. E nós, acho que em Portugal, todos os países, diriam quase mais, genericamente mais cristãos, há muita dificuldade em lidar com a perda e com o falhanço, ou seja, passando a expressão, gostamos muito de nos chicotear nas costas, ou seja, eu se falhei, tenho que me ir espiar os meus pecados durante algum tempo, não dá para voltar a começar imediatamente. Eu acho que essa parte torna tudo mais difícil, torna o caminho em si da reinvenção uma coisa muito, muito complicada, mas é uma coisa que é inevitável. Portanto, se olharmos para o que é este fenómeno do empreendedorismo em Portugal, que se calhar, outra vez, empreendedorismo mediatizado, que começou há 7, 8, 9 anos, vai chegar esta parte de termos que lidar com empresas que há 7, 8 anos apareciam nas notícias como sendo fantásticas, se calhar tivemos alguns casos já recentemente em que até a própria comunidade acabou a atacar os jornais porque deram muito relevo a determinadas empresas e as empresas não correram tão bem, em que as pessoas acabam por confundir muito o que é noticiar uma coisa do que é estar a fazer propaganda ou estar a fazer algum endorsement mais formal, que não tem nada a ver. É um bocado também um síndrome de escassez, não é? Com mais escassez de resultados bons, claro, o país quase que se projeta quando as coisas começam nós temos uma necessidade no país como um todo de sempre que há bons exemplos, nós transformamos coisas que são bons exemplos em ótimos exemplos só pelo fator mediático. As coisas são só se calhar boas e normais e, como exatamente estavas a dizer, há pouco acabamos a extrapolar muito e Sim, um bom exemplo disso, não gosto muito de falar da atualidade no podcast, mas um bom exemplo disso é a história do Ronaldo. Claro. De repente é bom jogador de futebol, é tudo. O Marcelo faz-lhe entrevistas, tudo e mais alguma coisa. Depois de repente há ali uma mancha e parece que desmorona. Exatamente o que estavas a dizer. Há falta de, muitas vezes há falta de notícia, há falta de sumo. Vamos à procura de alguma coisa, arranja-se ali um bocadinho um filão, em que de repente as pessoas estão interessadas, querem saber mais e acabamos a criar um monstro, porque aquilo acaba por ser um monstro que não é bom para ninguém. Portanto, principalmente no longo prazo, no curto prazo as pessoas é bom para toda a gente, porque quem acaba a ser referido tem publicidade, quem está a escrever a notícia ou quem está a falar sobre isto acaba por ter também views, é bom para todos, mas pode vir para a frente, pode não ser exatamente o que se está à procura. Sim, e é engraçado, eu estava no outro dia estava a falar com um tipo que estava a comentar que está relacionado com isto, que em Portugal é muito comum tu teres pessoas que têm o seu microfeudo. É como se determinada pessoa é aquela pessoa que comenta sempre aquele tema. Um tipo qualquer é o empresário de sucesso naquela área. E depois aquela pessoa fica como representante única daquilo, que significa que ela não se pode dar ao luxo de que aquilo desmorone. Claro. Porque ela está... Fica escolado àquela imagem que és empresário do têxtil. E pronto. Sim, e o tipo de sucesso, que é aquilo que correu bem. Por acaso há um serviço público que era engraçado fazer-se isso. Alguém organizar até não sei se já foi feito, uma espécie de conferência sobre isso, que era teres empresários que fossem falar dos falhanços que tiveram.
Isso hoje em dia diria que no mundo das startups, acho que é quando vais principalmente a conferências internacionais, há sempre hoje em dia painéis dedicados a isso. Sim. Acho que tem os seus méritos, portanto eu acho que há sempre nesta fase do empreendedor aquela fase em que a malta percebe, se calhar isto não vai dar, a empresa não vai dar tão bem como eu queria e portanto eu tenho que me começar a posicionar a como é que eu me vou reinventar, já não é tanto a empresa, é como é que o eu se vai reinventar. Acho que o que falta mais é, principalmente cá em Portugal, o percebermos que como é que eu vou aprender? Eu não preciso de falhar para aprender. Sim. Que eu acho que esse é o maior problema que eu tenho com esse género de eventos, é eu não preciso de falhar para aprender. Às vezes basta olhar para os erros dos outros e tentar não os repetir. Nessa perspectiva, nessa perspectiva são interessantes esse género de eventos, já há alguns, e acho que vai haver cada vez mais. Portanto, e é necessário. É necessário porque em Portugal ainda vemos muito, pois, porque isso do empreendedorismo falham 99%, mas ainda ninguém sentiu realmente na pele esta parte do 99%. Sim. 99% é um número astronomicamente grande. Pois é. E o sentir na pele é essencial. Portanto, eu acho que nessa parte do empreendedorismo, ainda bem que levantaste esse ponto, nós estamos aqui a chegar a uma fase em que é preciso alguma ponderação. Porque mesmo nas universidades, hoje em dia, uma coisa que nunca se fazia, fôssemos para universidades, quaisquer que fossem, o que se fazia era encaminhar pessoas para ir trabalhar para grandes empresas, para coisas com muita estrutura, mudou um bocadinho a agulha nos últimos anos, porque hoje em dia os miúdos dizem que querem trabalhar para uma startup, querem para uma coisa ou fazer o meu próprio negócio. A ideia de termos miúdos que saem diretamente do curso para ir fazer empresas próprias é extremamente arriscada, porque abrir um negócio é todo o mundo, não estou a dizer que, obviamente, há uma pequena percentagem, aqueles 1%, provavelmente nem precisavam ter ido para a universidade para ir abrir esse próprio negócio, que aquilo foi só, se calhar, um detour e um custo de oportunidade enorme na parte do curso. Sim. Agora, para todos os outros, a ideia de ires logo abrir um negócio é um risco enorme para a carreira e mesmo se pensarmos um bocadinho para a economia como um todo, porque temos uma massa de pessoas com enormes valências, com enormes capacidades, mas que precisam daqueles primeiros 1, 2, 3 anos de ir ganhar as competências que a universidade nunca lhes vai dar, nem é suposto dar, aquelas competências que estávamos a falar há bocadinho, de estar numa reunião, responder a e-mails, como é que se fala com clientes, aquela estrutura que só o meio profissional é que pode dar, mas que se estas pessoas vão diretamente para startups não vão ter direito a isto, e que depois, quando ingressarem no mercado de trabalho, também já não estão numa fase da sua vida em que ir ter formação sobre este género de assuntos seja uma coisa muito fácil. Sim. Portanto, nós temos assistido em Portugal nos últimos anos muito a este discurso de o empreendedorismo é ótimo, as pessoas deviam todas ir começar o seu negócio, muito generalista, sem pensarmos nestas coisas um bocadinho mais específicas, que é o que é o custo para a sociedade como um todo, de se toda a gente decidir abrir o seu próprio negócio, por absurdo, vamos pensar nisso, sim. E agora 99% deles vão falhar, das pessoas que nós temos com maior capacidade. É um risco, é um custo enorme para a sociedade, não é? Sim, isso é verdade. Estava-me a apetecer fazer o contra-argumento disso, embora eu intuitivamente concordo com o que estás a dizer. Ou seja, idealmente, o cenário ideal seria ter alguma coisa desse género, mas depois das pessoas terem alguma experiência. Exatamente. No mercado de trabalho. Quer dizer, basta qualquer um de nós olhar para trás e perceber, tipo, nós saídos da faculdade, quer dizer, éramos miúdos. Exatamente. Um monte de coisas que miúdos, não no sentido só da idade, mas de não saber um monte de coisas que são fundamentais a pessoa saber. Agora, também há o outro lado tu estavas a falar do benefício desse custo de oportunidade para a sociedade, que existe em termos diretos, claramente. Mas há um benefício potencial indireto em termos da capacidade de reinvenção e da propensão da pessoa para tomar risco. Exatamente, da criatividade destrutiva. Acho que aí é só... Não sei se... Num país como Portugal, que eu acho que está enviesado para o outro lado, não sei se isso é necessariamente mau. Acho que é só inconsciência pura na altura, que é... Nunca vamos conseguir explicar a miúdos de 20 e poucos anos o risco todo que está envolvido. Nem eles têm essa percepção, nem é suposto terem, na realidade. Mas se tivessem não faziam, se calhar. Mas se tivessem não faziam, sim, é verdade. Mas acho que vai ser, acho que é uma coisa que se vai ter que... Mas há uma excitação com isso, ou seja, eu reconheço que há uma quer dizer, eu nesse debate estou claramente do lado das pessoas que acham que há uma excitação um bocado exagerada com isso. E tu estavas a levantar no início aquele ponto... Eu também, eu sou empreendedor e estou do lado de, principalmente porque já tendo visto fazer e já tendo visto, imagina, dos meus amigos mais próximos, quando eu também comecei a minha empresa, houve vários que começaram. E houve vários que, entretanto, já tiveram que se reinventar múltiplas vezes e que alguns deles até já voltaram para trabalhar para grandes empresas, porque não é evidente, ou seja, está muito longe de ser evidente, traz imenso... Acho que as pessoas nunca pensam... Toda a gente associa muito aos custos
financeiros. Portanto, a pessoa se muito à parte financeira e esquecem-se dos outros custos todos que existem na realidade. A ideia de ir de férias. Sim. A ideia de ir de férias desaparece. As pessoas não têm noção o custo que isso é. Claro. 1 ano é giro, 2 anos é engraçado, 4 ou 5 anos é uma decisão familiar extremamente difícil. Portanto, e tem um custo que não é mensurável, porque sim, fui de férias. Sim, eu fui muitas vezes de férias nos últimos anos, não fiquei preso em Lisboa, não estive encarcerado em Lisboa, mas não fui de férias como costumava ir de férias, porque há todo um conjunto de dinâmicas que mudam e a pessoa tem que estar disponível. Passa a ser a tua vida, em certo sentido. Exatamente. E isso também tem que ser tido em conta. Já vamos falar disso, isso tem piada, mas vou fazer um apontamento em relação àquilo que estavas a falar há pouco, de pessoas que conhecias que tinham passado por isso. Há uma coisa que costuma ser apontada ao empreendedorismo, sobretudo normalmente por quem politicamente está à esquerda, que é, e é uma crítica que faz algum sentido, é dizer, isto do empreendedorismo é muito bonito, mas isso é uma coisa de pessoas ricas. Pessoas ricas, se calhar é um exagero, mas é no mínimo de classe média. Ou seja, pessoas que estão confortáveis. é pessoas que estão confortáveis. Ou seja, tu tens que ter algum conforto para te verdade. poderes dar ao luxo de fazer isso. Isso é evidente que é verdade. Ou seja, acho que em Portugal, desculpa estar a interromper, Sim. mas em Portugal temos dado passos nesse sentido. Acho que se fizeram coisas muito interessantes nos últimos anos. Isso era totalmente verdade há 10 anos atrás em Portugal. Portanto, esta parte de uma pessoa ir começar um negócio, portanto, quando ir começar a sua própria empresa, acho que eu faria 2 distinções em Portugal. Seria quase o autoemprego. Portanto, as pessoas que iam começar um negócio, portanto, autoemprego, iam tirar dali o seu sustento. Outras pessoas, ideias se calhar um bocadinho mais recambulescas, mais agressivas, mais o que nós associamos com startups, começar conceitos do zero. Exato. Para o primeiro, o teres o conforto financeiro não se aplica, mas também o potencial desse negócio também é mais limitado. Pequeno, Nestas ideias um bocadinho mais disruptivas, chamemos-lhe assim, ou mais inovadoras, coisas que vão pagar a prazo, sem dúvida nenhuma que só é possível se existir uma almofada financeira, uma almofada familiar, toda uma organização, uma chamada estrutura de apoio que esteja lá para responder a isso. Acho que em Portugal se deram imensos espaços nos últimos anos para evitar isso. Portanto, desde as incubadoras que apareceram por todo o país, a ideia de hoje em dia, se eu tiver uma boa ideia de negócio, uma boa ideia, consiga formar uma equipa, de haver todo um conjunto de mecanismos, públicos e privados, de se conseguir tirar uma ideia do chão sem ter essa estrutura. Obviamente que é sempre mais fácil para quem tem a estrutura de apoio, não vale a pena termos essa ideia. Aliás, basta vermos o que é que são as grandes empresas mais inovadoras do mundo. Se quisermos ver o que é um Google ou um Facebook, são de pessoas que frequentavam as melhores universidades nos Estados Unidos. Portanto, há essa seleção natural. Não vale a pena termos também essa ideia mais naive de que pode aparecer em qualquer lado. Não pode aparecer em qualquer lado. Há todo um conjunto de fatores, quase de checklist que se tem que cumprir, porque o caminho é difícil. E é preciso estrutura, é preciso estar-se confortável na vida para poder ir, ok, agora se calhar vou investir o meu tempo. Estamos aqui sempre a falar de irmos investir o nosso tempo. Sim. E que isso não correr bem, também uma pessoa com um background mais confortável também tem uma capacidade de reinvenção muito mais fácil. Exato. Portanto, esta percepção de risco de o que se calhar é uma coisa extremamente arriscada para uma pessoa, para outra pessoa que venha de um espectro diferente, se calhar não é assim tão arriscado. E, portanto... É que lá está, porque não é só financeiro. Tu podes ter, se tu tiveres se vieres lá estar de uma boa universidade, tu podes dar-te ao luxo de parar um ano para ter uma aventura destas. Exatamente, claro. Depois voltas e sabes que se calhar perdeste ali marginalmente valor no mercado de trabalho, mas é residual. Mas é uma coisa que te consegues reinventar. Isso é evidente, quer dizer, não é aquela história do sonho americano, não, é inevitável funcionar assim. Aquilo que eu ia dizer há bocado, em relação àquilo que estavas a dizer, eu acho que isso, houve 2 coisas que nós falamos que estão interligadas. Aquilo que estavas a dizer que um miúdo que sai da faculdade não tem noção do risco que está a correr, e por outro lado aquilo que estavas a falar de quem é empreendedor ou whatever, ou empresário, no fundo aquilo abarca a vida toda dele, ou seja, acaba por tomar conta da vida da pessoa. E há uma coisa que está por trás disso, que é uma distinção que eu acho interessante fazer aqui entre aquilo que é o benefício individual e o benefício social. Eu acho que há claramente o benefício social em haver mais empreendedorismo, mas o benefício individual não é líquido que existe. Para o indivíduo não é... É um ótimo ponto e é uma pergunta que me fazem recorrentemente, e a maior desvantagem da mediatização e de vivermos nesta onda de startups e de exemplos de empreendedorismo e de disrupção no mundo e das pessoas, ok, só 1% é que vai correr bem, que vai dar dinheiro, é
é as pessoas acreditarem, é nunca falarmos na dimensão temporal. Ou seja, a ideia de um Facebook que se tornou uma coisa espetacular, o Facebook foi lançado no início dos anos 2000. Passaram alguns anos já. Estamos a falar de um universo de uma década. Sim, e o Facebook até é um exemplo de uma coisa rápida. De uma coisa rápida. Ou seja, se formos pensar o que é que são os grandes grupos empresariais no mundo, podemos excluir daqui a China, que é um caso um bocadinho, um tipo de capitalismo um bocadinho diferente, mas se formos ver o que é a história dos grandes grupos que existem, tanto na Europa e nos Estados Unidos, estamos a falar de esforços geracionais, ou seja, estamos a falar de esforços de empresas que foram começadas pelo avô e que a malta que a gera agora, o neto, sim, gera um império. E acho que isto casa muito bem com o que estavas a dizer. Sim. Em termos sociais, temos todo o interesse em Portugal que haja imenso empreendedorismo, porque a vida dos nossos netos vai ser toda muito melhor. Para a economia portuguesa, sim, vai ser um sítio muito melhor. As pessoas que investirem nisto têm que estar a investir, ou seja, o conselho, tentando fazer aqui um bocadinho de wrap-up, o conselho para uma pessoa que quer ir começar um negócio, não o comece para si. Isto é um bocadinho como plantar, como as pessoas que investem em pinhais e que compram pinhais. Isto é para as gerações futuras, porque se for gerir o negócio com a ideia de eu vou capitalizar isto para mim, muito aquela ideia de que se houve nas startups, eu começo isto agora, daqui a 5 anos vou vender, a probabilidade disso ir acontecer é extremamente reduzida. Portanto, isto tem que ser visto como uma coisa, sempre que se vai fazer qualquer iniciativa de empreendedorismo, tem que haver uma lógica de criação de valor para a sociedade em que se está incluído e que se calhar a sociedade nem o vai perceber logo e que é uma coisa quase geracional e que vai ter que estar a trabalhar durante muitos anos para depois, entregar valor e poder recolher os óbvios dividendos daí. Eu acho que existe isso e ainda existe outra coisa, pelo menos a minha intuição é que ainda há outra coisa por cima disso, que e daí essa espécie de irrazoabilidade. Eu estava a ler um artigo não sei se foi um artigo ou um vídeo, uma espécie de TED Talk, um tipo que estava a dizer uma coisa engraçada que era, não sei se tu tiveste essa experiência, mas ele dizia que muitas vezes romantiza-se esta história do empreendedorismo, como lá está, uma coisa maravilhosa, começa a fazer aquilo corre tudo bem, é uma coisa ótima, não sei o quê, quando na prática, por trás daquilo há esse lado de aquilo tomar conta da tua vida, tu teres que fazer um monte de coisas que vão contra aquelas coisas mais, não digo politicamente corretas, mas socialmente corretas, de dormir menos, comer pior, ter menos tempo para a família, é quase inevitável que isso aconteça, não é? E isso implica que tu vais ter um grau de comprometimento com aquilo que é irrazoável, no sentido em que uma pessoa normal que estivesse a ver de fora, irracional, olhava para aquilo e dizia, isso não faz sentido. Quase como uma relação amorosa, não é? A pessoa olhava para aquilo e dizia, isso não faz sentido, isso é demais. E essa irrazoabilidade... Pensa assim, nós temos os dois formação de economia, em termos de utilidade, de agente racional. O empreendedorismo não existe na economia. Pois, nos modelos microeconómicos. Não existe. Porque não, bem visto, por acaso. Em termos... Não está lá a escolha. Qualquer pessoa que vá ver o que é o payoff, a utilidade, a função utilidade, seja ela qual for, não está lá. A escolha do empreendedorismo é uma escolha desconfortável e é uma escolha racional. É uma escolha que, em termos de conforto da pessoa, em termos financeiros, em termos pessoais, não faz sentido. Portanto, é uma coisa que as pessoas têm mesmo que querer esse género de experiência. Tem que ser um bocado um fim em si mesmo, em certo sentido, acho eu. Ou seja, tu tens que querer ser o tipo que está ligado a criar aquele negócio que não existia ou a desenvolver aquela área, independentemente de... Eu concordo 100%, é um fim em si mesmo, porque ou é para pessoas que não tinham nenhuma outra alternativa, ou seja, não tinham outra alternativa se não começar o meu próprio negócio, porque não podia ir trabalhar para uma grande empresa, não podia trabalhar para o ir trabalhar para outros não me ia compensar financeiramente, não podia trabalhar para o Estado. Mas esse é o primeiro exemplo que estavas a dar há bocado, não é? O tipo começa com autoemprego. Exatamente. Nos outros casos, é o querer mesmo esta parte da inovação, /disrupção, o que lhe quisermos chamar, e o achar que vale a pena ir tentar. E querer esta experiência de começar uma coisa do zero. Sim. Acho muito que muitas das coisas que acabam por acontecer no meio do empreendedorismo é porque há pessoas extremamente motivadas a querer começar uma coisa do zero. Uma coisa que não existia, que não estava lá, e ver uma estrutura crescer. Um bocado como decorarmos uma casa. Compramos uma casa e ver a coisa a crescer. E eu acho que há muito esse... Sim, ter gozo em ver aquilo crescer, independentemente daquilo fazer sentido económico ou não. Sim, independentemente de ter um bom resultado ou não. Eu lembro, isso ocorreu-me um paralelo, a uma escala diferente, obviamente, mas com o podcast, porque é um bocado
bocado isso, ou seja, fazer isto dá-me gozo independentemente do resultado que tem, e em certo sentido, e às vezes ocorre-me isso, uma espécie de empenho. Acho que há um bocadinho, é aquela grande debate um bocadinho que existe do lucro financeiro e o lucro económico. Sim. O que é isto do lucro económico? O lucro económico é muitas coisas, portanto, se puseres para o podcast o gozo que te dá e o bem-estar de falar com N pessoas diferentes e estar a providenciar uma coisa para toda a gente, que toda a gente pode ver e debater, é intangível isso, nós não conseguimos medir, e é um fim em si mesmo, e é uma coisa que adoras fazer e que portanto faz todo o sentido, mas faz para ti uma pessoa que se calhar veja de fora e for analisar isto mais friamente, não percebe, não consegue perceber porque há muitas dimensões que não são escrutináveis. Eu acho que nós às vezes até somos um bocado julgativos em relação aos outros nessas coisas. No outro dia estava a ver à parte brutal, mas agora ocorreu-me, estava a ver um site era uma espécie de blog que tinha, isto por causa de um problema que nós partilhamos, que tinha estatísticas dos nomes dos bebés registados. E aquilo era indescritível. Sim, aquilo, não, mas espera, que é melhor. O site tinha estatísticas e depois tinha uma sucessão infindável de posts que eram duelo de nomes. Ok. Do género, sei lá, Ricardo versus Afonso, por exemplo. Já não me lembro em que base é que assentava o duelo. Mas havia as pessoas esgrimiam argumentos. Era ela própria, acho que era a própria autora do blog, dizia que era apaixonada por nomes e ela comparava os nomes e dizia, por exemplo, Ricardo é melhor porque, sei lá, porque é um nome mais... tem este significado histórico qualquer, ou Afonso, ou se calhar é melhor ao contrário, Afonso é melhor porque tem este significado histórico e porque é dos primeiros da turma, mas Ricardo é melhor por isto ou por aquilo. Ou seja, mas eu olhei para aquilo e pensei, que parvoíce alguém perder este tempo com nomes. Mas do ponto de vista dela, e acho que a pessoa não pode ser julgativa em relação a isso, aquilo para ela é um fim assim mesmo, lá está, ela está a tirar gozo. Claro. De fazer aquela... E em certo sentido é um serviço público. Mas, para mim não a parte do duelo de nomes, mas... Pensa assim, tu já me conheces há muitos anos desde que comecei esta parte mais do empreendedorismo, toda a assertividade que existiu e todos os argumentos que eu utilizava desapareceu. Portanto, hoje em dia, as pessoas veem, o que é que achas desta ideia ou deste negócio? Isso acaba por acontecer muitas vezes, quando eu se calhar há 10 anos dizia logo, isto faz sentido, aquilo faz sentido. Hoje em dia, a resposta a maior parte das vezes é não sei. Portanto, o grau de a humildade que se acaba... Eu acho que as pessoas também vêm com a idade. É diferente de uma pessoa ter 30 e poucos anos ou ter 20 e poucos anos, mas a pessoa acaba muito por perceber que eu sou só uma pessoa dentro do que será o mercado potencial dessa pessoa que vai fazer um negócio, e que o que para mim não faz sentido, se calhar faz sentido para todas as outras pessoas que estão na rua, e só eu é que não tenho essa necessidade e não estou a ver. E pronto, e portanto hoje em dia acho que nesta parte, se calhar deixar uma nota um bocado positiva disto do empreendedorismo, é que o que para mim não faz sentido, quem sou eu para julgar? Claro. Ou seja... O problema dos comentadores políticos, para mim é um dos puzzles, porque é uma área ultra científica e mesmo hoje em dia um comentador político na prática está a fazer isso, ele está a pensar, o que é que eu acharia se o Primeiro-Ministro fizesse este discurso? Eu era mais ou menos provável que votasse nele, mas aquilo pode estar alinhado ou não com a opinião pública. Não tem, muitas vezes não está. Muitas vezes não está, exatamente. Por isso é que há depois aquelas botadas de pessoas que dizem coisas e depois aquilo nas sondagens tem exatamente o efeito inverso. Queria falar fazer um bocadinho de advogado do diabo em relação ao que estavas a dizer no início. A história do empreendedorismo sempre ter existido. Isso é verdade. E até há números que põem Portugal, por exemplo, na União Europeia como dos países onde há mais pessoas a criar o próprio emprego, não é? Que são essas microempresas. Mas apesar de tudo, nós estamos a falar de coisas diferentes, ou seja, um tipo que abre um café é ou não diferente, ou seja, existe ou não aqui uma hierarquia entre... hierarquia em termos de valor económico que é aportado à sociedade, só nesse sentido. Entre o tipo que abre um café, não é? Mais um café do outro lado da estrada... Isso é o exemplo típico, sim. É o exemplo típico que se fala. Ou um barbeiro, ou um cabeleireiro, ou o que seja. Um bem não transacionável. Um bem não transacionável versus... Ou mesmo até um bem transacionável. Um tipo que abre mais uma fábrica de têxteis, por exemplo. Até pode ser uma fábrica, que no caso será uma coisa pequena, não é? Uma manufatura pequena de têxteis. Para ir para um transacionável. Versus alguém que decide criar uma empresa que até nem tem que estar ligada à tecnologia. Normalmente estará ligada, no fundo, a uma inovação tecnológica, mas pode não estar. Pode ser uma inovação em termos de ideia, uma experiência diferente, de um tipo de restauração, por exemplo, diferente daquilo que existia. Existe uma hierarquia. Acho que há uma hierarquia, portanto, e acho que em Portugal as duas são necessárias. Portanto, acho que em Portugal, fruto do que foi o nosso último século de história, nós vivemos num país em que
se calhar na geração mesmo dos nossos pais, como estavas a falar um bocadinho, o grande objetivo é ir trabalhar para o Estado. Vivemos num país corporativista nesse sentido e, portanto, mesmo este género de mais autoemprego, de abrir um café, eu penso que é extremamente útil. Ou seja, das pessoas se desprenderem de grandes instituições, sejam eles Estado ou os grandes grupos económicos que existiam em Portugal, que acabam por ser 2 ou 3 e que têm um impacto, um efeito de cascata, como vimos nos últimos anos, se algum corre mal, há um efeito de cascata que se propaga por uma pequena economia como Portugal, que é devastador. Portanto, acho que esse tem imensa importância mais culturalmente em Portugal, mais culturalmente do deixarmos de ver a ideia do empresário enquanto chique esperto e pessoa quase do esquema e que se está a aproveitar de viver ali um bocadinho fora do trabalhar para uma grande empresa ou para o Estado. Portanto, tem obviamente menos impacto na parte de valor bruto acrescentado para a economia, mas tem imenso impacto na cultura do português, do que é que nós achamos que é legítimo ou não andarmos a fazer. Ou outra, de ideias mais disruptivas e mais de longo prazo e que possam mesmo mudar o que é o tecido empresarial português. Onde é que nós vamos buscar produtividade, onde é que vamos buscar valor acrescentado e que pode escalar, exatamente. Acho que isso tem sido um argumento que se tem multiplicado nos últimos anos em Portugal, que é agora não há desculpa, ou seja, se nós não pudemos nas outras revoluções industriais não podíamos competir porque não tínhamos o capital necessário para investir, hoje em dia estamos a falar de tecnologia, portanto os servidores nunca vão estar em Portugal, vão estar num país qualquer que nos está a vender isso e portanto é mesmo um intangível, estamos a investir em intangíveis e isso aí traz uma potencialidade enorme, portanto acho que sim, acho que há essa hierarquia, acho que beneficiam o país de forma diferente. Acho que há mais uma mudança cultural que se está a passar em Portugal e se vai continuar a passar nos próximos anos e acho que esse é o maior desafio que nós temos, que é a questão do falhanço no empreendedorismo, de irem começar a falhar empresas, não vermos um retrocesso neste processo, não vermos a voltar aquele discurso do pois isto é um conjunto de chiques espertos que se andou a aproveitar da publicidade e depois ter noção de que de muitas destas ideias, algumas podem fazer imensa diferença, não querendo fazer publicidade a nenhuma empresa em específico, mas o que aconteceu com a Farfetch nos últimos dias é fantástico, ou seja, vermos que há uma empresa portuguesa que faz um IPO na Bolsa em Nova Iorque, é incrível, podemos depois... Só num país como Portugal é que depois se anda a discutir não, mas eles começaram em Londres ou não começaram em Londres. Não faz absolutamente sentido nenhum termos essa discussão. Porque para ver se eram portugueses mesmo. São portugueses mesmo. Portanto, estamos a falar de uns tipos que gerem uma empresa que sim, que tem alguns escritórios em Nova Iorque, tem outros em Londres, mas que a base está a ser feita em Guimarães e no Porto e que fazem um IPO em Nova Iorque e a única coisa que há para dizer é parabéns, não há mais nada do que isso, não é? E a questão é porque é que só houve uma e porque é que não há mais a fazerem o mesmo percurso e percebermos que é possível. E lá está, não foi uma pessoa, o CEO não saiu da universidade e começou aquilo, é uma pessoa com 40 e tal anos que trabalhou em muitos sítios, depois houve ali uma altura que disse, ok, descobri aqui uma coisa, vamos investir, lá está, 10, 12 anos até chegar a este marco, mas põe Portugal no mapa. E os outros 2 casos de unicórnios portugueses são um bocado isso também. A outra de... Talkdesk. A Talkdesk é... Software. A Talkdesk foi começada por um tipo, acho que não foi logo saído da faculdade. Não. Embora não tenha sido muito depois. Mas a OutSystems, por exemplo... Sim, a OutSystems é uma história com 17, 18 anos. Sim, e ele já tem para aí 40 anos. Sim, ou quase 50. Não, quase 50. Era? Sim, quase 50. Tinha estado nos Estados Unidos e não sei. Sim, estamos a falar de empresas que... Lá está, um bocadinho que isto é um caminho. É um caminho que tem altos, tem baixos, mas... E pronto, acaba muito colado em tecnologia hoje em dia, mas porque tecnologia é escalável. Sim. E estamos a falar de empresas que empregam centenas, se não milhares de pessoas e que podem mudar este tecido empresarial do país e de onde é que vem a nossa riqueza. E veres tudo o que isso acabou por trazer para o país. Hoje em dia, a quantidade de pessoas estrangeiras que moram em Portugal e que nunca viam Portugal como sequer um país para se viver, isso acaba por mudar o país e acaba por mudar a... Não, e tem mudado. Tem mudado bastante e, portanto, acho que aí isso são tudo externalidades positivas. Sim. Falámos aqui de várias externalidades negativas do empreendedorismo, mas há imensas externalidades positivas e que acho que isso tem feito é daquelas coisas que nós gostamos muito de fazer, a dizer mal de programas públicos, etc. Mas acho que o que se fez nos últimos 10 anos, portanto, vários governos e de cores diferentes nesta área de empreendedorismo e de apoio à iniciativa privada é espetacular, porque realmente
está a começar a dar frutos e é uma coisa que vamos olhar para trás se calhar daqui a 10, 15 e 20 anos e ver que muitas das decisões que se tomaram, que na altura não eram muito evidentes, porque é que estamos a fazer isto é meia dúzia de coisas que sem impacto nenhum. Pronto, é aquelas coisas que é preciso ter um horizonte mais alargado, que acaba por ultrapassar várias gerações. Eu acho que a abertura do país, ou a abertura desse fenómeno para fora, é uma coisa que neste caso tem efeitos benéficos, ou seja, esta história de tu teres cá o Web Summit e esse tipo de coisas despertam em nós aquele síndrome do bom aluno a funcionar a nosso favor, que é de género, estes tipos agora estão a ver-nos, deixam-nos portar-nos bem. E no governo claramente há esse síndrome do bom aluno, está acordado, o interruptor foi ligado. Às vezes funciona mal, o síndrome do bom aluno também é aquilo que nos leva a ser ultrazelosos, a cumprir objetivos limitativos. Objetivos nem se percebe muito bem porque é que foram definidos. Exatamente, e querer ir para a União Europeia, ser aqueles que se portam bem e cumprir a austeridade exatamente como foi definido, independentemente da pessoa concordar ou não é? Mas há aquele zelo do bom aluno. Neste caso, acho que o zelo do bom aluno pode jogar a favor, que é não fazer a asneirada porque nos estão a ver. E, portanto, vamos manter a coisa mais ou menos encarreirada. Falando das fintech, que era o outro tema que eu queria falar, que é um tema que lá está, que está relacionado com isto, está relacionado com a Raise também, que é simultaneamente uma startup e não sei se ainda é tecnicamente uma startup. Tenho dificuldades em responder a essa... já começou há algum tempo. Isto das startups, depois o tempo é um bocado como os jovens agricultores. É os jovens agricultores. Não, e mesmo o próprio universo do empreendedorismo, já ninguém fala em startups. Agora o tema forte é as scale-ups. É? Portanto, as startups. Startups andamos a falar disso há 10 anos e, portanto, agora temos que arranjar uma nova. Portanto, agora fala-se das scale-ups. Eu não sabia, mas convém que tenham mudado. Portanto, vais mudando o tema. Não, nisso aí a Raise acho que já passou o seu tema. Não, acho que é só mais uma empresa, chamemos-lhe assim, nesse sentido. E é uma empresa desta área das fintechs que é uma área, ou é um tema... em relação ao qual tenho duas opiniões, se calhar um bocadinho antagónicas. Por um lado, é um tema que eu acho fascinante e acho que há aí imenso potencial de criação de valor, e a Raise é um exemplo disso, e há outras empresas, até em Portugal até é um mercado muito ativo, mas sobretudo temos uma série de exemplos vindos de fora. Por outro lado, como é típico nestas coisas, isto é, como é típico quando de repente surge uma coisa nova que parece ter uma grande tração inicial, dá-me a ideia que a mudança não tem sido tão rápida como se previa antes. Ou seja, eu lembro de ver coisa que há uns anos que diria, bem, isto tem 4 ou 5 anos, o negócio dos bancos é comido substancialmente. Há um paper muito interessante do World Economic Forum, faz todos os anos uma parte, já fazia isto antes de haver sequer o termo fintech, sobre a evolução tecnológica no mundo financeiro. E se quisermos olhar, e provavelmente com alguns erros agora com o que vou dizer para a frente, mas em termos genéricos, se virmos nos anos 50 aparecem os computadores, que mudou brutalmente como é que funcionava a banca, portanto a forma como fazíamos as contas, fazíamos os cálculos, etc. Estamos a falar dos anos 60 a seguir, como aparecem transferências internacionais, o que ainda hoje utilizamos, o SWIFT, o sistema SWIFT, que é utilizado em todo o lado para fazer, no mundo inteiro, para fazer transferências internacionais. Anos 70 aparecem os cartões de crédito e de débito e as ATMs. Anos 80 a generalização do computador, portanto deixar só de haver mainframes e passares a ter o computador, a lógica quase já de computadores nas empresas, já para as pessoas poderem utilizar, lógica mais recorrente. Anos 90 ali aquele começo de início da internet, de começar a aparecer a internet. Anos 2000, explosão da internet. Anos subsequentes, esta parte exponencial de informação, de smartphones, etc. Isso, nos anos 50 as pessoas já estavam com esta discussão. Os bancos vão desaparecer. E nos anos 60 outra vez, os bancos vão desaparecer. Engraçado. E se formos olhar, andamos quase há 70 anos a dizer que os bancos vão desaparecer. E isto é só da história mais recordable. Porque há bancos desde o século XV ou XVI. Há banca, pelo menos. A instituição banco, como a conhecemos hoje, tem-se vindo a mutar. Para ficar, a instituição banco tem vindo a adaptar-se. Uma indústria com uma capacidade adaptativa como nenhuma outra mostrou até hoje em dia, para ficar com esta parte com esta indústria que é banca. Os bancos têm sabido adaptar, portanto, distinguir aqui dos conceitos, o que é a instituição banco e o que é a atividade bancária. E, como em nenhuma outra, e eu já vou dar um exemplo, nenhuma outra coisa, houve instituições que ao longo de séculos e séculos souberam adaptar para esta área de negócio e esta área de criação de valor pertencer ao mesmo tipo de instituição. Obviamente a instituição hoje não tem nada a ver com o que era nos anos 30. Não tem nada a ver, mas reconhecemos lá muitos traços. Se quisermos aqui um paralelo muito rápido, a indústria dos carros perdeu a área da mobilidade da economia. Perdeu isso ao longo dos anos. Primeiro ganhou-a aos barcos e aos cavalos,
mas depois perdeu agora ao longo dos últimos anos para aviões, para esquemas de mobilidade partilhada, para trotinetes elétricas, está a começar a perder. Portanto, a indústria do carro enquanto motor de combustão, não está a conseguir agarrar isto, da mesma forma que os bancos agarram a banca. E isto aqui é visível em muitas outras indústrias. Isto para dizer o quê? Quando olhamos para fintech, olhamos para inovação. Fintech quer dizer inovação na área financeira, basicamente. E associamos-lo sempre muito ao fenómeno das startups. E que é verdade, mas é verdade por um contexto, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, por um contexto muito específico do facto de vivermos há 10 anos na ressaca da crise financeira, continuamos todos a falar da crise financeira, mas que na realidade começou já há 10 anos atrás, e portanto o sistema que sabe que precisa de inovar, de continuar a inovar, isto foi um escape. Portanto, isto foi um escape que a indústria arranjou, ok, eu tenho muitos problemas para estar a resolver agora, vou deixar que a inovação aconteça no outro lado. Pela primeira vez vou deixar que a inovação aconteça fora. Mas o que vimos hoje em dia é que muitas das fintechs acabam ou a ter nas suas estruturas de capital bancos, ou a ter parcerias com bancos, ou a estar a vender software para bancos, portanto para instituições mais tradicionais. Portanto, isto, se olharmos para o fenómeno, é um fenómeno interessantíssimo de inovação e de mudança da relação do consumidor com a banca, do que é que o consumidor quer e para esta nova realidade digital, mas a ideia de que os bancos vão desaparecer acho que é um bocadinho naivo, porque principalmente se olharmos para o que é este percurso dos bancos, isto é mais uma coisa que a indústria financeira deixou que acontecesse. Sim. Muito por fruto do contexto que vivemos, e agora, acho que nos próximos anos veremos isto, o que a indústria financeira vai acabar a fazer é um bocadinho de cherry picking do que é que são as coisas que em que quer estar metido e outras que ainda, ok, isto ainda dá para viver fora. Há um lado de ter deixado de fazer, há outro lado de não ter tido outro remédio, porque isto coincidiu com uma regulação muito mais apertada. Claro, porque isto veio tudo fruto da crise financeira, que havia outras coisas, ou seja, que estava preocupado em manter a instituição banco a existir para poder continuar a controlar esta área de negócio. E depois, ok, vou ter que saber reagir a isto. Há um fenómeno engraçado disto, no surgimento das fintech, que tem paralelos com coisas que acontecem noutros setores e que para mim foi sempre um puzzle giro, que é o facto de tu teres... Tu tens movimentos que nunca são numa só direção de bundling e unbundling, ou seja, tens setores que de repente começam a concentrar serviços tipicamente numa mesma empresa, quase a haver uma espécie de integração de uma série de coisas relacionadas, e tens outros setores a começar a acontecer ao contrário. Os telemóveis é um exemplo giro, não é? Os telemóveis andam sempre nesta dança de que de repente o telemóvel fazia chamadas, depois começou a dar para mandar mensagens, depois começam a juntar a internet, o e-mail, o Facebook tens no telemóvel, podes ouvir música, podcast e afins, e tens aquilo tudo no mesmo. Mas depois de repente, e podes ler um livro lá, mas depois de repente surge o Kindle ou uma coisa do género, e tu queres ter um aparelho à parte para ler o livro. E portanto há ali uma tensão entre o bundling e o unbundling. É este esforço de inovação e criação, não é? Inventamos um telemóvel, depois veio o smartphone em cima disso, o smartphone é fantástico, vai dar para fazer tudo, mas depois se calhar damos sempre aquele passo atrás e pensar, se calhar há coisas que não fazem assim tanto sentido. E se calhar tu não queres que ele faça tudo, ou seja... Ainda acho que nos serviços financeiros vamos ver isso, ou seja... O banco é desculpa interromper-te, o banco é a banca, estavas a fazer essa distinção e faz sentido, a banca é uma espécie, um serviço bancário da maneira como existe na maior parte dos países europeus, o banco de retalho, aquilo é uma espécie de bundling de uma série de coisas. Aquilo tem, desde logo, depósitos e crédito, né? Desde logo tens o bundling dessas duas atividades que não podiam não estar casadas, podiam estar separadas. Aliás, os empréstimos peer-to-peer são exatamente o exemplo disso. E depois tens sistemas de pagamento, ou seja, transações, a tua conta que vais ao café, pagas com o cartão, tens investimentos financeiros de ti próprio, quer dizer, tens custódia de dinheiro, tens uma série de coisas que podiam estar, cada uma em sua instituição, claro. Mas o equilíbrio a que se chegou é teres a mesma instituição a prestar aquilo tudo e a fazer a chamada intermediação. As fintech o que vêm fazer muito é esse unbundling ou desintermediação, que é tirar uma dessas atividades e prestá-la sozinha. Acho que o que vimos no setor bancário nos últimos anos é exatamente isso que descreveste. Houve este caminho para a criação de grandes holdings financeiras que têm estas atividades todas, ou seja, nós para um site do que é um banco conseguimos, para cada um dos botões que lá está, conseguimos arranjar uma fintech que faz aquele serviço. Exatamente. Portanto, a ideia é exatamente do unbundling. Acho que as fintechs, nesse género de fenómeno,
vieram, quando olhamos para o mundo de fintech, há 2 tipos de fintechs. Portanto, temos as fintechs que vivem para se relacionar com o cliente final, portanto, fintechs que são muito B2C e fintechs B2B. Portanto, há um mundo... O grosso das fintechs, na realidade, são fintechs B2B. Portanto, desenvolvem software para vender a bancos. Nem tem relação com o cliente final. Sim, são pessoas que estão a trazer imensa tecnologia, que estão a trazer eficiência para uma coisa que é core para a atividade, para os bancos continuarem a poder explorar a banca, ou seja, poderem ganhar vantagem operacional para poderem responder a todos os esforços que existem do que é ser uma instituição no mundo moderno. Mas dá-me um exemplo disso só para ficar mais claro. Fidzai, empresa portuguesa, que o que faz é vender softwares para bancos para fazer a segurança, não é? Segurança, tudo o que é regulação de financiamento ao terrorismo e de conheceres o teu próprio cliente, seja coisas mais de chamadas de apoio à gestão do banco, para ver se há movimentos de fraude, se há pessoas a tentarem, portanto, muito ligado a esta fase de detecção de fraude, que não precisam de ser pessoas a picar extratos manualmente, que pode ser o computador a fazer. Por exemplo, outra empresa portuguesa, a James, que vende um software de scoring de crédito, portanto, para particulares, em vez de ter que ser uma pessoa a pôr números automaticamente, o algoritmo faz isso automaticamente. Sim. Portanto, estamos a falar só de software feito por uma fintech, mas que só tem valor para um banco. Portanto, só um banco é que está disposto a pagar para ter esse género de software. Software esse que tu me perguntas, mas um banco não podia fazer isso em casa, sozinho? Podia, mas não há forma de pegar nesse problema. Já lá tem tantas outras coisas que não consegue estar a fazer isso internamente. Sim, é uma questão de outsourcing. Exatamente. E, portanto, há este género de fintechs que acabam por ver os bancos como o seu cliente final. E, portanto, há aqui uma sinergia enorme e ligações fortes. Há outras fintechs que acabam por preocupar mais o banco, porque o que é que foi este esforço de agregação toda que se fez nos últimos anos? É uma questão de retenção de cliente, client facing. Porque é que os bancos passaram anos a estender agências pelo país todo e todos os bancos do mundo abriam agências que nem sequer, lá está, nem fazia sentido economicamente. Ter uma agência num sítio em que vivem 30 ou 40 pessoas não faz sentido economicamente, mas tem que lá estar para não perder a relação com o cliente. E estas, num mundo em que toda a gente tem um smartphone, toda a gente tem um tablet, toda a gente tem um portátil, num mundo em que todas as pessoas têm cada vez menos tempo e não querem ir a agências bancárias, esta relação passa para o digital. E ao passar para o digital, aí sim fica ameaçada por estas fintechs, que na realidade não estão a inovar nada em termos de produto. Elas estão a captar recursos, elas estão a fazer crédito, estão a fazer intermediação de ações e de obrigações. Não há nenhuma inovação per se no produto. Há uma inovação brutal na forma como se relacionam com o cliente, na forma como são mais transparentes, na forma do chamado user experience, na forma como as pessoas, na realidade, o próprio consumidor já não quer ter aquilo tudo bundled, como estavas a falar, no banco. Está disposto a ter uma app para isto, uma app para aquilo, outro site para outra coisa, e esvazia um bocadinho aquele parte mais boring do banco, que eu vou ao meu home banking e tal. As pessoas já não querem ter outro género de coisas, e portanto as fintechs acabam por explorar muito esse espaço de relacionamento direto com o cliente. E pronto, desmistificando aqui um bocadinho, estas fintechs, estas então que ameaçam o cliente final, na realidade elas só existem porque há um banco por trás de todas elas. Porque, ok, se eu não estou a inovar nada em relação ao produto, dando aqui um exemplo, se calhar da fintech mais conhecida do mundo hoje em dia, o Revolut. Toda a gente acha, o Revolut vai acabar com os bancos. O Revolut só existe, o Revolut é um cartão de débito e um cartão de crédito. Só existe porque o dinheiro está todo no Barclays Bank. O Barclays Bank, que é um dos maiores bancos do mundo, aceita o Revolut como cliente, podiam perfeitamente desligar-lhes a ficha, dizer, eu não concordo com a atividade que vocês fazem, acho que isto não é bom, e acabava com o negócio do Revolut. Era só desligar a ficha. Que ele existe, este género de inovação e que traz imensa preocupação a toda a gente, existe porque há um banco, um dos bancos mais tradicionais do mundo, que lhes faz a custódia daquilo tudo. Portanto, não deixa de ser engraçado ver que os bancos, ao mesmo tempo que dizem sim, isto traz alguma ameaça, deixam que aconteça. Deixa ver se as pessoas realmente querem isto. Porque se quiserem isto, vamos ter que nos adaptar. Ou então não, ou então é o que estavas a dizer, se calhar os meios de pagamento, que é muito que o Revolut faz, é pagamentos. Sim. Se calhar o banco não vai poder viver desse negócio, vai ter que entregar esse negócio e vai deixar de fazer parte, e ele está só na parte mais atrás a dar a infraestrutura. E é uma experiência, por acaso isso é interessante, porque é uma experiência controlada, não é? Para eles é deixar que esse risco seja tomado por uma entidade que não pode ser. Outra entidade. Porque uma das limitações que um banco tem é a reputação, sim. É a reputação, não é? Que no fundo é a principal capital. Mas isso da Revolut é engraçado. Eu não sabia dessas, já me tinha perguntado isso, não sabia disso do Barclays. Ainda assim fico sempre com a dúvida. Para quem não sabe, o Revolut é o que estavas a
fazer, aquilo acho que é uma espécie de pré-pago, no fundo, quer dizer, a pessoa... É um pré-pago. Tu compras um cartão, passas para lá dinheiro e passas a ter uma maneira fácil de mexer esse dinheiro, seja através de uma app, seja através de um cartão, targeted para millennials, em que aquilo não custa nada. Portanto, para o utilizador aquilo é tudo gratuito. O cartão ainda custa, mas não é nada especial, uma coisa de emissão, euros, mas é face à oferta bancária, é gratuito. E depois tu abates logo aquilo muito facilmente, eu digo de experiência própria, seja com as fees do banco, ou seja, com as taxas que o banco cobra para pagamentos no estrangeiro, seja até com o próprio câmbio que te é cobrado. Exatamente, sim. E portanto eu fiquei sempre com a dúvida, nunca consigo esclarecer isto muito bem, qual é que é o modelo de negócio deles, ou seja, como é que eles conseguem... Estás a fazer a pergunta... Ou estou só a escalar? A pergunta difícil Portanto, eu falei há bocadinho destes dois mundos de fintech. Portanto, o primeiro mundo que eu falei, deste mais B2B de venda de software, a proposta de valor é muito fácil, não é? Vendes software, recebes uma fee de licenciamento. Neste de business to consumer, há aqui vários exemplos de modelos de negócio que não há modelo de negócio, seja o Revolut, seja um N26. O objetivo é ter o máximo de clientes. O máximo de clientes. O que é portanto, não se cobra nada a ninguém, há lá a revenue streams, obviamente, mas não há nenhum modelo de negócio muito explícito. A ideia é abarcarmos o maior número de clientes possível. O que é que são os dois argumentos que se debatem na indústria? Portanto, a malta mais positiva em relação a isto diz, ok, todos os chamados millennials hoje em dia querem fazer pagamentos através de um Revolut, o que quer dizer que o lifetime value de um Revolut é enorme. Portanto, daqui a 10, 20 anos, quando estas pessoas quiserem pedir crédito, Exato. Vai ter que haver um banco que perdeu estes clientes e vai estar disposto a comprar ao Revolut ou a entrar numa parceria com o Revolut para distribuir crédito hipotecário a estas pessoas e, portanto, isto vai valer a pena, porque o Revolut nessa altura vai cobrar um fee de referenciação enorme. Há o outro lado mais negro, das pessoas que dizem que isto vai tudo estourar, porque eles não estão a fazer inovação nenhuma, que isto é só uma app de user experience e que estão a atrair o tipo errado de clientes, que é o cliente que não vê valor nos serviços financeiros. Sim. O cliente não está disposto a pagar por serviços financeiros e, portanto, estamos a entrar aqui num race to the bottom de, quando eu estiver cansado do Revolut, passo para um 11, depois para um N26 e depois para os novos que forem aparecendo. Portanto, aquela malta que está sempre disposta a mudar todas as suas contas de um lado para o outro, para o que tiver gratuito. E, portanto, pode não haver valor nenhum nesta base de clientes. Isso é uma coisa que ninguém sabe a resposta, hoje em dia ainda. Portanto, neste género de fintechs cujo modelo de negócio é angariar utilizadores, se isto vai ter valor ou não. Ninguém tem a resposta certa para isto. Sim, é bem visto isso, por acaso, porque não sei se não será mais a segunda hipótese, porque isso acontece com uma série de coisas, não é? Quando é fácil mudar... Quando há poucas barreiras à mudada e à mudança, e a premissa de captação é o gratuito, Sim. O inverter o gratuito é quase impossível. Há poucos serviços no mundo que conseguiram inverter isso. Eu de cabeça não me consigo lembrar de nenhum. Penso ao caso de se o Google tivesse a ideia peregrina de nos começar a cobrar a todos pelo Gmail, era o melhor dia do mundo para o Yahoo Mail. Toda a gente nesse dia ia passar a ter uma conta de Outlook ou uma conta de Yahoo Mail. Portanto, daí esses sistemas, essas empresas normalmente recorrerem à publicidade, que no fundo é a maneira encapotada de fazer, mas que neste caso é quase impossível. Isso, quando fazes publicidade, começas a poluir o user experience e as pessoas vão passar para o que não estiver a fazer publicidade. Claro. Mas o Facebook tem isso, por exemplo, o Facebook tem efeitos de network maiores, portanto é mais difícil mudar, mas não são totais. Mas mesmo assim, começasse a ser pago, tu saías, mas toleras a publicidade. Eu diria que o Facebook está com esse problema, acho que é uma das maiores. O Facebook teve uma fase de crescimento grande, o Facebook é um excelente exemplo disso, portanto, gratuito. Sim. Arranjou para sobreviver a ideia da publicidade e tornou-se o veículo mais eficiente do mundo de publicidade. Utilizou esse primeiro dinheiro de publicidade para ir comprar as suas duas maiores ameaças, portanto uma aplicação de messaging, o WhatsApp, que todos os anos nos diz que nos ofereceu mais um ano gratuito, que aquilo não vai custar €1 este ano, e um Instagram, que era onde as pessoas estavam a migrar porque não havia publicidade. E eu diria que todos os anos saem estudos sobre isso. Deste ano vai sair agora em novembro. Eu diria que worldwide as estatísticas de utilização do Facebook em 2018 não devem ter sido boas. Não devem, não. Mas... Portanto, continua a ser um gigante, só que as pessoas que não queriam publicidade e que estavam fartas, eu acho que é uma coisa que acho que vai ser o grande tema de 2019, e passando aqui, pois isto vai ficar gravado, portanto em 2019 vais-me poder chatear com isso. Acho que 2019 vai ser um ano brutal de digital detoxing, toda a gente. Acho que as pessoas estão cansadas de todas as redes sociais, de sempre mais uma nova. Acho que vai haver um brutal digital detoxing porque principalmente as redes sociais, que são um fenómeno já com quase 20 anos, as redes sociais online, chegaram àquela altura que têm que mesmo tirar dinheiro do negócio e, portanto, o número de publicidade que há é absurdo, e tu, para encontrares as coisas que tu queres realmente ver, das coisas que te interessam, és massacrado com tanto conteúdo pago e que na realidade não te interessa assim tanto, que é chato.
E a pessoa cansa-se disso e prefere só fazer aquele browsing mais tradicional, online, tentando fugir ao máximo desse género de targeting. É possível, mas acho que isso é um fenómeno muito maior. Eu acho que as redes sociais, sobretudo o Facebook, estão a atingir uma situação de paroxismo que é um bocado... Se calhar isso é um pessimismo, mas que tem um monte de outras causas. A própria maneira de interação das pessoas... Mas isso era outra conversa, mas a maneira das pessoas interagir nas redes sociais passou de ser uma coisa relativamente orgânica e genuína para hoje em dia ser uma coisa muito estranha. Claro. É quase um espaço de publicitação pessoal e de não, é tudo falso. Tudo o que está exatamente. Ou seja, aquilo está... Se quiseres ver voltando aqui um pouco para o tema das fintechs, muita coisa que se discute na Europa hoje em dia, das fintechs, a nova diretiva de pagamentos, que nós vamos ser donos da nossa própria conta e não sei o quê, e deste tema de fintechs estou sempre a falar, e estava a dizer no outro dia que isto da PSD2 vai, portanto, que é a nova diretiva de pagamentos europeia, que nós vamos poder dar acesso enquanto consumidor bancário, eu posso dar acesso a uma SONAI ou uma PT para verem a minha conta bancária, portanto o banco deixou de ser o dono dos meus dados, então, isto é a maior oportunidade do mundo sempre para os bancos, porque quem eu sou não está nas redes sociais, como as pessoas estão sempre a dizer. As coisas em que eu faço like, o exemplo melhor de todos foram o meu perfil, por acaso não é verdade, mas se é o meu perfil de Facebook e me vissem que a única coisa que eu gosto é de coisas de desporto e de correr e de dizer que gosto muito de maratonas, mas se no meu extrato bancário não tiver nenhuma compra relacionada com desporto, aquilo é tudo mentira. Portanto, as pessoas que andam a gastar dinheiro a fazer um targeting de coisas de desporto estão a perder o dinheiro todo. Onde está a nossa informação mesmo, as nossas preferências, está a nossa conta bancária, onde nós gastamos dinheiro. Certo, e há aí todo um mundo para explorar, e acho que aí há um posicionamento das fintechs enorme nesta parte de a verdadeira essência das pessoas acaba por estar nas suas contas bancárias, o sítio em que nós, se eu gasto dinheiro em viagens, a jantar fora, em livros, em música, está lá tudo. São linhas de um extrato bancário, portanto está aí uma massa de informação enorme. Até porque o outro é uma persona que tu criaste. O outro é uma persona que eu criei, a outra não, sou eu, não há mesmo volta a dar nesse aspecto. Sim, isso é engraçado. Mas esse efeito essa questão desse detoxing de redes sociais, não sei se vai acontecer, mas vamos ver isso em 2019, mas isso é engraçado. Eu acho que claramente há essa tendência por esse efeito de exaustão do modelo. A publicidade talvez tenha que ver com isso, mas eu, por acaso, a minha intuição é que não é tanta publicidade, é mais bem, isso também é indistinguível do escândalo que houve por causa das fugas de informação e de perda de privacidade e de uma série de coisas, que aliás isso leva-me, aliás, à questão das... há uma distinção que se costuma fazer neste tema, que é entre as fintech e as techfin. Né? Sim. Sendo as fintech, lá está, essas startups começam a atuar nesta área. Se calhar as as B2C são as que as pessoas conhecem melhor. E depois as techfin são Facebooks, Amazons, Google e Apples, ou seja, empresas tecnológicas que começam a prestar serviços financeiros. E há muita gente que fala sobre isso, e a verdade é que isso tem demorado há algum tempo. Há uma explicação... É um mito isso. Ou seja, acho que isso aí penso, um exemplo muito concreto. A Amazon agora, nos Estados Unidos, dá crédito pessoal. Portanto, já dava, na realidade, nós compramos as coisas com um cartão de crédito. Portanto, e a Amazon já tinha um cartão de crédito. Portanto, na realidade, eles já podiam dar crédito pessoal. Mas agora tem uma coisa mais de crédito mesmo ao consumo. Mas não fizeram aquilo sozinhos. Estão a fazer com o JP Morgan. Claro. Acho que se as Big Tech, as Google, os Facebooks, quisessem entrar no negócio financeiro, já tinham entrado há muitos anos. Portanto, têm mais do que dinheiro para terem comprado licenças bancárias, etc. Portanto, esta coisa que nós vemos agora, então, principalmente na Europa, por causa de um pequeno pedaço de legislação, agora que eles vêm aí, acho que é mais lá está, os bancos a fazerem a sua parte do trabalho de quase pôr medo no regulador. Olha, vocês estão a abrir muitas portas, vocês vejam lá que vem aí o bicho papão, do que realmente um movimento orgânico, porque se essas entidades quisessem, têm mais do que recursos para o começar. Pois, já o tinham feito. E já o tinham feito. Outra coisa é as coisas que eles querem oferecer. Eles não se querem tornar instituições financeiras tradicionais, portanto, eles não querem ir buscar. Eles trabalham em áreas que andam há anos, então com os reguladores europeus, às turras, para evitar ao máximo regulação. Iam-se meter na área mais regulada do mundo, onde uma pessoa tem zero margem de manobra para fugir disto. Sim. Obviamente que sim, que vão entrar em algumas coisas. Se me perguntarem, mas vês um futuro em que se calhar eu consigo consultar a minha conta bancária através do Google? Sim, mas acho que vai ser muito mais porque o Google vai começar a haver agregadores a aparecer e se ele já me dá o e-mail, já me dá o calendário, já me dá tantas coisas, é quase natural
na oferta de serviços que isso tenha que lá estar. Se me perguntarem, vês o Google a querer captar depósitos como um banco? Não, acho que não. O Google não tem nenhum problema para captar recursos, não precisa de ir captar recursos para nada. Isso vai-lhe criar muito mais problemas com o regulador europeu que o chateia todos os anos com os impostos que ele vai pagar, quanto mais se ele agora que vier para aqui captar depósitos. Portanto, acho que sim, acho que há coisas neste unbundling que vamos ver dos serviços bancários que vão acontecer. Coisas que vão aparecer, o Google agora dá crédito, ou a Amazon dão crédito. Eles já dão agora, eles já têm cartões de crédito próprios, portanto eles já têm esse serviço lá posto. Se calhar vai haver alguma marketização à volta disto. Agora, funções core bancárias, acho que não querem, nem nunca vão fazer na vida, não, porque para isso era uma mudança tal, uma shift tal no modelo de negócio. Pode ser que aconteça, mas é um shift que a acontecer é por escolha própria e não porque apareceu um pedaço ou outro de legislação. Portanto, era uma coisa que eles já podiam fazer agora. Sim. E pode ser que façam. Acho que é muito pouco, acho que é muito contraintuitivo para o género de negócio que eles gerem. E isso que estavas a dizer faz sentido. Eles não querem ser regulados, não querem ter o peso. Eu já tinha visto essa explicação e na altura nunca tinha pensado nisso, porque lá está, não é a história que a pessoa normalmente ouve, mas é evidente, não é? Quer dizer, uma empresa que tem uma dimensão brutal, que já tem um monte de chatices e de repente vai correr o risco de passar a estar toda ela sujeita, porque depois também não é muito fácil separar, claro que não, essa atividade do resto. Abres a porta a que vão lá fazer perguntas, não é? E que tenhas de justificar e que aquilo ganhe ramificações que não queres. Sim. E depois há o outro lado, que para mim é o contrário normalmente da história que se conta. Esta história normalmente era contada basicamente da seguinte forma: estas empresas já têm um número de clientes brutal, qualquer uma delas, talvez a Amazon menos, mas sim, mas mesmo a Amazon tem mas pronto, o Facebook é o exemplo mais óbvio, tem não sei quantos perfis é que existem, mas deve ser quase o equivalente à população mundial com os que existem repetidos, ou 5 mil. E, portanto, no fundo, eles têm acesso a quase toda a gente, a pessoa habitua-se a fazer tudo nas redes sociais, porque não também ter serviços bancários nas redes sociais. Mas eu acho que, na verdade, é o contrário. E esta crise que houve com a privacidade mostra isso. A última coisa, aquilo é tão visível que a última coisa que a maior parte das pessoas querem é entregar àqueles tipos que tu já tens medo que saibam mais de ti do que tu próprio sabes, as tuas contas bancárias. Acho eu. Acho que aí, imagina, se me quisesses transferir 5 euros, que os transferisses via Facebook, acho que sim, mas isso não é negócio para ninguém. Não, isso não é negócio para ninguém. Sim. Agora que me digas, vais dar ao Facebook a autorização para eles estarem a ir ao teu banco, buscar os teus dados todos pessoais e que com isso te recomendem crédito de um parceiro qualquer deles, parece-me esticado o argumento. Sim. Acho que não é assim tão difícil o processo junto da tua instituição tradicional, chamemos-lhe assim, ou de uma instituição mais financeira, para se fazer esse shift tão rápido. E o lado o principal capital do banco, lá está, é reputação / confiança. E o caso português até é um caso engraçado, porque houve uma série de problemas e apesar de tudo, apesar dos problemas que houve, esse efeito esse capital de confiança não só não se perdeu totalmente, como entrou em funcionamento e percebeu-se muito bem, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos do Banco do Estado teve algumas vantagens desde logo aí, mas percebeu-se muito bem o peso que isso tinha. Quer dizer, esse capital de confiança é essencial e se calhar até se vai tornar mais importante. No sentido de, é o único sítio em que tu podes confiar, acho que porque é tão regulado, não é? Nós já tivemos isto no passado, que é, acho que o ser humano, generalizando aqui um bocadinho, acho que o ser humano tem dificuldade em absorver o supergrupo, ou seja, o tipo que me oferece tudo. Nós já vimos isto no passado, várias empresas nos Estados Unidos, ali na década de 20, 30, a serem desmanteladas aos bocadinhos, porque eram supergrupos, eram tipos que tinham um poder tal na economia que aquilo não é saudável para ninguém. Sim. Uma concentração, esta ideia de winner takes all e depois começa a espalhar para todas as indústrias e acho que já toda a gente anda a discutir hoje em dia se uma Google, se uma Facebook ou uma Amazon já tem um peso desproporcional na cadeia de distribuição e na cadeia de recolha de informação numa economia, quanto mais agora ainda pôr em cima disto a parte de serviços financeiros. Claro, sim, exatamente. Se estamos a discutir se eles já têm poder a mais, ainda estar a deixar que este género de empresas se expanda para esse... E eles próprios não vão querer. Acho que eles já não a perceber, acho que eles já não a perceber tanto que esse debate está a chegar de, meus amigos, os senhores têm acesso a demasiada informação, que eles irem explicitamente, ou seja, eles sem ser numa lógica de parcerias, irem explicitamente para o mercado financeiro, vai ser dar a justificação a muita gente que está à espera desse momento para fazer o crackdown desse é verdade, de holding. Bem visto.
Afonso, só para encerrar aqui o tema das fintech, voltando àquilo que estavas a falar um bocadinho desta questão do unbundling, eu acho que a minha intuição é que isso tem... Eu acho engraçado porque lembra-me sempre de... Eu acho estes momentos interessantes da pessoa experienciar, porque é quase como quando tu vês... Reparas que a realidade evolui a velocidades diferentes. Por exemplo, aconteceu com o exemplo dos táxis. Eu achei ultra interessante o surgimento dos Ubers e afins, porque tu pôs em cima da mesa e pôs a nu o anacronismo que existia ali. Quer dizer, tu tinhas nos táxis, independentemente do que a pessoa achar em relação a estas greves e essa história, tu tinhas no setor dos táxis um anacronismo porque eles funcionavam de uma forma que já estava completamente desfasada de todo o resto da economia. Aquilo já não fazia sentido nenhum. Quer dizer, aquela lógica de tu podias ser tratado de qualquer forma, aquilo tinha um grande problema, a meu ver, que era o facto de, na maior parte dos casos, tu seres um cliente que provavelmente nunca mais seria visto. Portanto, o incentivo para o taxista de prestar um melhor serviço era, no fundo, receber uma gorjeta, mas não é sequer como num restaurante a que tu voltas. Então, aquilo tinha um anacronismo brutal. De repente surge Ubers e afins, cuja principal vantagem, na verdade, não é a tecnologia, acho eu, é mais aquilo que a tecnologia permite, que é tu dares um rating, dares uma classificação e, de repente, inverte completamente a lógica. E na banca há um bocadinho isso, eu não sei até, e a minha pergunta é essa, eu não sei até que ponto, mas este unbundling, no fundo, o que é que isto reflete, independentemente da tecnologia? E eu acho que até mais do que a tecnologia, essa questão de nós, como consumidores, hoje em dia somos muito mais informados e temos acesso a muito mais informação do que tínhamos antes. E, portanto, aquele bundling que existia antes, no fundo, é uma simplificação, era quase como as agências de viagem. Sim, exatamente. As agências de viagem... Compras o pacote. Exatamente, o que é que fazes? Tu não precisas muito daquilo, na geração dos nossos pais era assim, não precisas muito daquilo, já falava lá não tinhas acesso, não conseguias marcar. Se quisesses replicar a experiência sozinho, portanto, se quisesses replicar a soma das partes, era impossível. Sim. Na realidade, nem vamos dizer quase, era mesmo impossível na altura. Sim. Mas mesmo hoje em dia, as agências de viagens continuam a ter negócios e há alguns clientes que, embora pudessem fazer isso, porque não estão dispostos a pagar o prémio. Exatamente, estão a pagar o prémio, exatamente. Preferem pagar o prémio, a agência de viagens está tudo aquilo, o hotel, o transporte, não sei o quê, está resolvido. E os bancos faziam um bocado isso, não é? O tipo não se interessava, põe ali o meu depósito. Acho que aí eles estão-me a guardar o dinheiro e ainda pagam por isso. Eu percebo o exemplo, acho que o exemplo dos táxis versus banca, acho que é um ótimo exemplo, na realidade, apesar das pessoas não gostarem de associar, mas os táxis cumprem uma função pública, não é? Resolvem um problema de mobilidade numa cidade, uma mobilidade um bocadinho mais premium, portanto não é o transporte público regular, mas não deixa de ser um transporte público, porque aquilo é altamente regulado, etc. Mas cumprem uma função. Quando chega uma Uber, a Uber vem competir na realização dessa função, portanto de levar pessoas de um lado para o outro sem ser através de veículo próprio. A meu ver, apareceu com uma solução muito mais adaptada para a nossa idade. Portanto, em vez de eu ter que ir para a rua na incerteza de vai passar um táxi ou não e acenar... Mas podias ligar. Mas tinha um custo mais alto. Um custo que, lá está, pensa no Uber. Sim. A experiência de usar o Uber ou qualquer uma plataforma destas de mobilidade digital é gratuito. É gratuito. Sim. O pagamento é seamless, está lá atrás. No teu cartão de crédito. Não tens que ter não há aquele momento de cash out, de chamei o táxi, ele chega, por eu ter chamado pelo telefone, eu já paguei mais. Portanto, prefiro ir apanhar chuva para a rua e acenar, porque estou a poupar logo aí esse euro e qualquer coisa. Sim. E há aquele momento de troca dos trocos e depois é desagradável porque há uma expectativa de gorjeta e não há, e é difícil. E o que é aceitável ou não? A Uber resolveu uma data desses problemas. Sim. Há uma data desses pequenos problemas de experiência que desapareceram. Não é inocente, voltando aqui um bocadinho atrás, mas não é inocente, mas muito rápido, não é inocente que Amazons e grandes retalhistas do mundo andem há anos a tentar desenvolver estratégias para eliminar o momento do check-out de uma loja de retalho. Aquele momento em que tu tens arrependimento e que está uma fila grande, tu começas a olhar para o carrinho e a dizer, isto afinal não precisa, isto podemos levar para a semana, para que é que estamos a levar isto agora? Se aquilo fosse só passar com o carrinho, o teu nível de consumo dispara. Claro. Um bocadinho como o Uber. Qualquer pessoa que usa o Uber usa muito mais do que utilizava os táxis. Não é só porque a experiência é melhor, etc. Não, porque é mais fácil. Sim, é substancialmente mais fácil e adaptado ao meu tempo. Que nós acabamos todos hoje em dia por ser um bocadinho mais egoístas e self-centered, porque estamos sempre a olhar para este género de pequenos dispositivos e resolver o problema da mobilidade aí. E para a banca é um bocadinho isso também. Portanto, voltando aqui para a pergunta e respondendo desta vez à pergunta. Eu não sei se percebeste qual era a pergunta. Eu percebi. A ideia é que nós olhamos para um banco e vai acontecer isso, ou seja, o banco vai ser forçado, acaba por ser forçado eu não quero ir ao sítio que está bundled, porque eu estou disposto e da forma como a minha vida se orienta hoje em dia, a ideia de eu ter uma app para pagamentos, outra app para crédito, outra para depósitos, se eu desagregar todas as funções bancárias, as pessoas vão viver bem com isso. As pessoas não têm esta necessidade de ir a uma agência one size fits all em que eu vou resolver todos os meus problemas. Não.
quer é quando eu chegar à app dos pagamentos, que isto vai resolver os meus problemas. O que é um dos problemas dos pagamentos? Velocidade. Quando eu transfiro, não ter esta ideia que vai demorar X tempo, não ter custos, as pessoas não estão dispostas a pagar por isso, não reconhecem valor. E nesta, principalmente para este target mais millennials, não percebo porque é que levantar dinheiro em Espanha, se eu tiver levantar dinheiro em Badajoz, é diferente de se eu levantar dinheiro em Elvas. Claro. E que na realidade é difícil de explicar este conceito. E portanto aparecem soluções. Se formos para o crédito, a mesma coisa. Se fores a ver, apps ou fintechs que existem a trabalhar o espaço de crédito a particulares, de crédito a empresas, de crédito de dimensões mais pequenas, é enorme, mas crédito hipotecário de casas, não há. As pessoas veem valor nesse produto e estão dispostos a ir e é uma coisa mais de longo prazo e reconhecem, a ideia mais da solidez, etc. Outro caso, se quiseres estender aqui um bocadinho, a parte dos seguros, que se chama InsurTech hoje em dia. Há InsurTech, mas para coisas do carro, etc., coisas de longo prazo. Não vejo ninguém a fazer PPRs e seguros de vida com instituições que não estejam cá há muitos, muitos anos. Ou seja, existe este shift e, portanto, os bancos vão ser forçados a perceber do seu cardápio de produtos quais é que são aqueles que vão ficar em casa e quais é que são aqueles que, para continuares a explorar o segmento de negócio, vais ter que partner up com alguém e pronto, para continuar lá. Mas como é que tu vês isso? Ou seja, se tu te teleportasses para daqui a 10, 15 anos, qual é a tua intuição em relação àquilo que vai ficar? Não tenho uma resposta definitiva, mas dou-te dois cenários. Há o cenário dos otimistas do fintech, que acham que tudo o que seja client-facing services, portanto, tudo o que seja coisas que as pessoas lidem no dia-a-dia, pagamentos, cartões de crédito, crédito de baixo valor, os bancos vão perder isso tudo e vão ficar só numa lógica de arquitetura de sistema. Vão ser só service providers, portanto, um bocadinho o que o Barclays faz como o Revolut, portanto, dá infraestrutura de suporte. E que tens outros grandes bancos no mundo a dar infraestruturas de suporte para este género de aplicações. Portanto, ficam só como arquitetos do sistema. Tens outro cenário em que estas fintechs começam a ganhar músculo, começam a ganhar, portanto, isto é a visão mais dos bancos, que elas começam a crescer, começam a ganhar mais utilizadores, o regulador tem que fazer mais pressão sobre este género de instituições, elas têm que crescer regulatoriamente, e ao terem que crescer regulatoriamente, ou se transformam em instituições mais tradicionais, vida bancos, ou acabam por necessidades de capital a serem englobadas em grupos financeiros tradicionais. Portanto, há aqui um cenário um bocadinho binário de como é que os bancos vão conseguir reinventar e como é que também há aqui um papel muito relevante da regulação e que eu acho que só tenderá a aumentar e que, portanto, como é que estas fintechs ou são capazes de ganhar músculo e muitos clientes e modelos de negócio muito sólidos e que lhes permita viver independentemente, ou então vai-lhes acontecer o que aconteceu desde o início de que temos banca, que é os bancos continuam lá a ter o negócio. E reinventam-se, sim, mantém o mesmo nome, quer dizer, o brand que ganha é o brand tradicional e a inovação foi trazida para dentro. Há um exemplo típico disso que é os cartões de crédito. O cartões de crédito foi inventado pelo Diners Club. Exatamente. E foi absorvido pelo sistema tradicional. No outro dia apanhei o primeiro anúncio de um cartão de crédito. Não sei se era do Diners Club ou se já era da American Express. E uma coisa que eu achei imprevisível naquilo é que o cartão de crédito era igual aos cartões de agora. Exatamente. Se calhar parece evidente, mas o que eu quero dizer é o nome estava no mesmo sítio, os números estavam no mesmo sítio, o aspecto era igual, o cartão tinha a ver... É giro, aquilo não mudou nada. Já houve N experiências para pessoas que já tentaram inventar cartões em que tu pões lá todos os teus cartões. Portanto, é um cartãozinho em que tu vais trocando. Já inventaram, já desmaterializaram o cartão, que só funciona para a nossa geração. By the way, se formos ver o profile de idades de pessoas que utilizam este género de coisas muito mais novas, há toda uma segurança que está quase wired na nossa cabeça de que se eu quero fazer pagamentos no estrangeiro ou quero fazer pagamentos online, faço com um cartão de crédito, é isto que é seguro. E quando entramos nestas coisas da segurança e da conveniência, é muito difícil mudar hábitos a não ser geracionalmente. Ou seja, da mesma maneira que o cartão de crédito, quando entrou, demorou anos a massificar-se, os novos métodos que entram também vão demorar, por muito nós digamos que o mundo agora anda mais rápido, etc. Também vai ser um esforço multigeracional. Sim, claro. Afonso, passando para o último tema, que eu não resisto, para a questão do ensino, acho que era um desperdício ter-te aqui não falar disso, tendo em conta que tu és professor por um lado, e por outro que és da minha geração, e nós já falámos o suficiente para eu achar que tens alguma visão engraçada em relação a isto. Porque o ensino, algumas tendências que eu noto, algumas das quais eu já falei com o Miguel Taman no episódio com ele, em que se falava do livro, do ensaio que ele tinha publicado, com o António Feijó, sobre a questão das universidades. E quando eu falo de ensino, estou a falar aqui, neste caso, de ensino universitário. E é engraçado porque eu tinha um professor que dizia
e acho que a frase nem sequer é dele, que a aula é das coisas que menos mudou ao longo da história. Quer dizer, se tu fosse a uma universidade medieval, tu não tinhas uma coisa muito diferente daquilo que tens agora, que era alunos e um professor. Basicamente, claro que mudava, o professor provavelmente estava a ler e os alunos, infelizmente, não tinham acesso a fotocópias e muito menos a computadores, mas o esquema não era muito diferente. Agora, dito isto, há alguma coisa aí que pode mudar e na lógica do sistema há algumas coisas que têm mudado. Uma coisa que eu tenho notado, e é engraçado saber a tua opinião em relação a isso, e acho que falei com o Miguel também sobre isso. Eu noto que nos últimos anos o peso daquilo que a economia se chama sinalização, o signaling, ou seja, aquilo que tu sinalizas para fora pelo que tu estudas e pela linha que fica no currículo pelo que tu estudas, de certa forma aumentou, ou pelo menos reconfigurou. Se calhar não aumentou, mas pelo menos mudou e passou a estar muito mais focado numa coisa concreta de skills ou de capacidades. Ou seja, tu tiras um curso ou fazes uma formação numa determinada área que tem um valor de mercado concreto, engenharia, finanças, mesmo o direito, por exemplo, o direito na versão prática e sobretudo ligado a empresas está muito dentro disso, e isso tem um valor grande, sobretudo se for uma boa escola, obviamente, enquanto que sei lá, ires aprender uma coisa por absurdo, filosofia, por exemplo, não tem valor nenhum porque é uma coisa que não é um skill, não tem um resultado palpável. E eu noto, na minha experiência, que foi obviamente mais curta do que a tua, de dar aulas, notava isso, essa mentalidade nos alunos de estar muito focados naquilo que trazia skills, e eu acho que tu até, no fundo, beneficias disso em certo sentido, não é? Porque tu dás aulas, sobretudo em cadeiras de finanças, que é uma cadeira muito aplicada, não é? A pessoa percebe aquilo, acho que a maior parte das pessoas nem deve gostar. Sim, mas é uma necessidade. Exatamente, é uma necessidade, percebe que aquilo tem um valor prático, enquanto que se estiveres a dar uma cadeira de uma área, por exemplo, que ensina muito mais a pensar em vez de ensinar os skills, não tens grandes hipóteses. Acho que assistimos a um movimento nos últimos anos, e acho que atenção diferente para quando nós estivemos na universidade, estamos a falar que é 10 anos, mas acho que e eu noto isso nos miúdos mesmo, que é aquilo que me falavam na universidade nos primeiros anos e que eu nunca consegui compreender o conceito, se calhar eu que era limitado na altura, que era isto de vir para a universidade tem um custo de oportunidade. Eu nunca percebi bem a ideia, diziam-me que isto tem um custo de oportunidade, e o que deve ter. Então, aquilo não fazia muito sentido, mas que hoje em dia os miúdos interiorizaram isto, que é, eles estão ali, eu estou aqui em vez de estar a trabalhar, eu estou aqui a devotar o meu tempo e estou aqui para adquirir um certo número de bens transacionáveis. Portanto, eu tenho que sair aqui com um cardápio de medalhas que vou poder trocar com outra pessoa numa mesa de entrevista. Sim. Que é quase umas dessas medalhas eu tenho que meter à porta, quase como numa slot machine, para poder entrar, para me deixarem passar da porta, e outras eu vou ter que ter sentada à mesa, quase como se estivéssemos a jogar cartas. Que ele vai pondo cartas em cima da mesa e eu tenho que ter umas para repostar. E, portanto, acho que a aula em si não mudou muito. Já elaboro um bocadinho porque é que eu acho que isso não aconteceu, mas Sim. Acho que hoje em dia há quase uma lógica muito transacional dentro da sala de aula, de os alunos querem ir a aulas em que percebem exatamente qual é que é o valor que vão tirar dali, ou seja, porque é que eu tenho que ir, que acaba por diminuir, se quiseres ver, e eu acho isso, que acaba por diminuir um bocadinho a curiosidade intelectual e o debate das aulas. Sim. Ou seja, eu dou aulas a miúdos de 22 e 23 anos, em que a capacidade crítica, ou tudo o que eu disser na aula, eu acho que eles vão escrever numa folha de papel. Sim. Eu posso dizer a maior asneira do mundo, mas a malta vai escrever aquilo sem nenhuma questão. Ou seja, há ali, eles estão tão formatados para, ok, eu estou aqui para absorver, que, pá, não há grande parada de respostas, chamemos-lhe assim. Portanto, essa parte mais de abrir horizontes, que se calhar era o que as pessoas estão mais à espera, que é isso que a faculdade ou como um curso universitário devia fazer, acho que não é bem isso que se passa hoje em dia. Se alguma coisa há, um afunilar de, ok, estamos ali a dar receitas quase, ok, checklists que é preciso cumprir para chegarmos a este objetivo. Pronto, mas acho que sim, concordo com o que estavas a dizer. Sim, é quase um paradoxo, não é? Ou seja, porque tu tens as melhores universidades a fazer isso, o que é engraçado. Claro, porque a melhor, imagina, um debate que tenho tido recorrentemente nos últimos anos lá e que se fala tudo, que é o maior medo que qualquer universidade tem no mundo, é, no mundo em que toda a gente tem smartphones e internet de alta velocidade, etc., o negócio das universidades morreu. Porque eu, se fosse Harvard ou Stanford, começo a vender os meus cursos online e sim, nos primeiros anos as pessoas vão duvidar, mas aquilo ao fim de um certo tempo, porque é que as pessoas querem ter aulas comigo de finanças se podem ter com tipos que são prémio Nobel de finanças em Stanford ou em Harvard? Mas
por muito estranho que pareça, e voltando aqui àquele argumento que estavas a dar, a experiência de sala de aula mudou pouco. Pá, esta forma de como o ser humano está programado para a passagem de conhecimento, de há uma pessoa a falar e outras à volta a assistir, é uma coisa que, não sei se é por a história acabar muito mais por ser contada do que relatar factos, mas é uma coisa que nós vemos ao longo de milénios. Portanto, desta forma de transmissão de saber de que um fala e tem uma plateiazinha a ouvir, que pode debater mais ou menos, e a internet não está a ser capaz de ultrapassar isso. Ou seja, continuamos em todo o lado do mundo, continuamos a investir em universidades, e as universidades continuam a existir, e as pessoas, se querem aprender, se querem ir buscar conhecimento, continuam a ver isso num veículo, continua-se a olhar para esta parte mais online e à distância, sempre como coisas subpar. Aquilo nunca é a mesma coisa, sempre uma experiência mais subpar. E eu acho que aí entra muito esta forma como nós estamos formatados, quase geneticamente, para estarmos à conversa uns com os outros e a falar e a ouvir uma pessoa a interagir connosco. Sim, ao lado de nós estarmos formatados para isso, ou seja, nós estarmos formatados para a interação, e é, quer dizer, uma das razões porque eu gosto de gravar isto é porque tem muito mais piada estar à conversa em vez de leres um livro, por exemplo, que o convidado publicou, por exemplo, por absurdo, quer dizer, não por absurdo, mas por extremo. Mas também há outro lado, que é o facto de nós, ser humano em média, sermos, isto é um bocado paternalista, mas nós somos, se deixados a nós próprios, facilmente seremos um bocado preguiçosos. Ou seja, a maior parte das pessoas não teria a disciplina para fazer um curso online. Exatamente. É verdade. No outro dia estava a falar que não sei o que é sobre isso, os ginásios, por exemplo. Para que é que servem os ginásios se não... Para disciplinar para as disciplinar, pessoas, claro. Por estar rodeado de desconhecidos, mas que são outros seres humanos. Né? Exatamente. Para mostrar, se outros conseguem, tu também tens de conseguir. Exatamente. Se há pessoas que conseguem vir aqui todos os dias da semana, eu pelo menos 3 vezes tenho que conseguir. Tens um instrutor, não é? Tenho que... mas sim, acho que é uma coisa que eu não tenho expectativas de que vai evoluir muito na realidade, porque funciona. Na realidade nós vemos o mundo mudou brutalmente, e este mecanismo que nós temos para troca de conhecimento é eficiente. Sim. Funciona. A maneira como nós temos isto montado, podemos discutir se é mais ou menos eficiente, isso podia ser mais ou menos escalável de uma perspectiva de negócio, mas na parte mais do conhecimento, ele vai funcionando. Vai funcionando. Podemos discutir se queríamos que os alunos fossem mais interventivos ou menos interventivos, mas a troca de conhecimento, ou seja, o conhecimento não se tem perdido, ou seja, as gerações vão passando e se alguma coisa nós temos sido capazes de ir acumulando cada vez mais capital de conhecimento, capital humano, chamamos assim. A maneira, para mim, ideal para uma aula funcionar na atualidade seria basicamente tu teres, sobretudo a partir da universidade, até aí é diferente porque há uma dose de paternalismo grande que é justificado, porque não são maiores de idade, obviamente que quer dizer que o limiar da maioridade é discricionário, mas pronto, para todos os efeitos podemos estabelecer ali que acho que não está a dar muito errado. Não está a dar muito errado e não está mal. Mas a partir da universidade o que faria sentido, para mim, era tu teres as pessoas, por exemplo, hoje em dia, lá está, como estavas a dizer, tu tens a pessoa que melhor entende, ou, que não é necessariamente a mesma coisa, a pessoa que melhor explica aquele tema a dar aulas no YouTube ou no Coursera ou numa coisa qualquer desse género. O que tu não tens, e era aí que devia entrar a universidade, era isso que deviam ser as aulas, é uma pessoa que discuta contigo, que tenha um diálogo contigo e que responda às tuas dúvidas e que seja capaz de ter uma discussão na aula. Ou seja, hoje em dia fazia muito mais sentido que tu tivesse as aulas assim e não, sendo certo, nós obviamente já não estamos nesse modelo, mas apesar de tudo, se calhar estamos ainda demasiado próximos dele, não aquele modelo medieval do lente que está a ler que está literalmente a ler. Eu acho que não estamos no lente, mas próximo. Não estamos muito longe. Não estamos muito longe do lente. Não viria aí uma grande evolução. Mas posso dar de experiência própria. Há um dos cursos que dou, que sou o responsável da cadeira há 5 anos. E que houve um dos anos que tive a brilhante ideia de virar o curso ao contrário. Ok, não sou eu a falar e, portanto, o que acontecia era, e dei-me ao trabalho que para cada uma, na realidade, normalmente dou aulas que são 2 blocos de 1h30, que isso se traduz numa passagem de conhecimento efetivo de aproximadamente 20 a 30 minutos. Tudo o resto é floreados e repetir a coisa, mas o essencial consegue ser condensado, ou a mensagens, pelo menos as mensagens principais e as que fossem necessárias para motivar uma discussão, 20, 30 minutos. Claro. E, portanto, condensei a maior parte das coisas em pequenos vídeos. E a ideia era, as pessoas viam os vídeos e depois faziam meia dúzia de exercícios ou umas leituras acessórias e íamos para a aula para discutir, elaborar sobre isso, ver até onde é que isso nos levava. E foi terrível. Correu terrivelmente mal, há várias coisas para justificar isso, podemos justificar a primeira responsável de ser eu, que aquilo não devia estar muito bem desenhado, mas há também uma parte, e depois falando mais a sério, o feedback generalizado que foi obtido é
os alunos chegam ali à universidade, aqui já estamos a falar de um nível de mestrado, sem nunca terem tido uma experiência deste género. Portanto, estamos a pedir a pessoas que estão completamente formatadas para chegar a uma sala de aula e escrever tudo aquilo que eu lhes digo, e causa aquele exemplo no limite de se eles escreverem tudo a lápis, eu no fim, como apago o quadro, eles também apagam o caderno, que pronto, é a anedota do costume, mas eles estão tão formatados para isso que é difícil, põe-nos numa situação extremamente desconfortável, e principalmente se formos ver cursos dali de um trimestre ou um semestre, que é muito complicado mudar o mindset, principalmente com todos os pares, todos os outros cursos estão a passar no modelo mais tradicional e, portanto, é difícil, por muito nós achemos que existe um modelo melhor, que funcionasse melhor, estas género de experiências mais ad hoc tornam-se difíceis de ser generalizadas, a não ser que isso faça parte mesmo do sistema, ou seja, que, que aquilo tem que ir evoluindo à medida que os anos vão passando na tua aprendizagem universitária, que te vais lentamente, desde um primeiro ano até um quarto ou quinto, que te vais afastando do modelo do lente, que se calhar ainda é apropriado para um primeiro ano daquela formação mais básica, e porque ainda vens muito colado do secundário, uma transição, não é? Mas que tem que haver esta transição, porque se é muito abrupto, as pessoas nem sabem como é que hão de responder a isso. Sim, é isso. Isto que eu dizia era teres o sistema todo assim. Não ter uma aula é ter só uma cadeira assim, claro que a coisa vai correr mal. Vai correr mal, mas... Até porque está muito mais próximo da realidade, não? Quando começas a trabalhar, seja qual for o trabalho que tenhas, mesmo que seja um trabalho de investigação, ou seja, mesmo que até seja um trabalho académico, ele vai estar muito mais próximo disso do que de que estás passivamente É uma discussão mais abstrata, mas o sistema educativo português e mesmo universitário funciona muito na lógica de te entregar soluções, de te entregar isto faz desta maneira. Exato. Não o reverso de, olha, o assunto é este, as bases são estas, qual seria a solução? São duas escolas de pensamento diferentes, uma mais indutiva, outra mais dedutiva. A dedutiva, obviamente, é sempre mais confortável, portanto, é mais fechada, é mais... E também porque é mais fácil de explicar, mesmo porque para o professor é muito mais fácil. Está numa posição de muito maior poder. Quando eu tenho o conhecimento do meu lado, eu venho aqui apresentar uma solução... eu sou a autoridade. Eu sou a autoridade que sabe, portanto, mesmo que haja uma pessoa que desconfie de alguma coisa, a ideia de estar numa aula com 180 gajos e levantar o braço e dizer isso não é bem assim, não é para toda a gente, não há toda a gente tem esse conforto. Sim. A outra ideia de mais indutiva de, como é que faziam, também no nosso sistema, pelo menos pela minha experiência, que as pessoas são normalmente envergonhadas, pouco treinadas a isto, as pessoas também têm medo daquele single out de, vou ser eu, lá está o Chico esperto que fala sempre nas aulas, que acha que sabe mais do que os outros, portanto acho que ainda não estamos lá, mas acho que vamos os próximos anos. Então estás a tocar no assunto, estávamos a falar, quase no assunto como começámos a conversa, é uma boa maneira de acabar, porque isso tem um lado cultural grande dessa espécie de aversão à perda, ou da aversão à perda. Aqui é reputacional, estás a falar de uma perda, é a perda dos teus pares olharem para ti e perda, não te verem com o mesmo respeito. Perda de seres o único maluco que decide falar e diz uma coisa completamente ao lado. Tu és quando estamos 180 numa sala, naquelas primeiras aulas, tem um pequeno jogo de póquer. Tu nunca sabes onde é que o patamar intelectual de cada um e de conhecimento de cada um. Ou seja, podes comprometer tudo numa aula dando um passo em falso. E, portanto, o teu incentivo é não dizer nada a ninguém, nunca dizer nada. Portanto, eu acho que a lógica é um bocado essa, sabes? Eu acho que a lógica, até com o empreendedorismo, é um bocado assim, que é não acho que, comparando com um país como os Estados Unidos, por exemplo, não acho que o nosso modelo seja pior. A nossa equação é que tem variáveis diferentes. Não, tem valores diferentes para as mesmas variáveis, porque nós temos, por exemplo, numa sala de aula, tu vais para estás numa universidade americana, és o único da tua terra, estás lá no meio... O custo para ti de falares é relativamente baixo, porque tu não conheces aquela malta de lado nenhum. Aqui, tu provavelmente estás com pelo menos meia dúzia de pessoas que já conheces e, portanto, tu ires falar, estás a arriscar ficar mal com aquelas 6 pessoas versus um upside. E eu estenderia o percurso, que é enquanto tu, nos Estados Unidos, eles tiraram ali o curso contigo, essas pessoas, mas a probabilidade de estares a competir com eles para um trabalho nem é assim tão grande. E é se calhar uma sorte se acabares a trabalhar com algum deles na mesma empresa. É tipo um exercício de probabilidade bastante reduzido. Em Portugal não só são teus pares naquela altura, como muito provavelmente serão teus pares durante os próximos anos de carreira. Portanto, e vais-te cruzar com eles. E tu não queres ser nada aquela pessoa de que fica uma história durante 10 anos. Este tipo, ainda me lembro de uma vez que na primeira aula, lá no meio do curso, disseste a baboseira. Há este curso, este signaling que é este custo, que é um custo grande, que, tem repercussões e que acaba por afetar. Ou seja, estas dinâmicas acabam por viver todas um bocadinho
juntas, e isso nota-se, pronto, onde eu dou aulas, que é o facto de teres cada vez mais estrangeiros acaba por... normalmente, sim. os estrangeiros são muito mais interventivos. Exatamente. E não têm estes fatores que eu estava a dizer. Eles, não conhecem ninguém, a probabilidade também de voltarem a ver esta malta a seguir é relativamente reduzida, portanto, a facilidade com que eles interagem é muito maior. Sim, dão uns tiros ao lado com a maior... E pronto, estão lá para isso. Eu tive uma epifania em relação a isto. Uma vez estava a falar com um aluno que intervinha uma série de vezes na aula e eu fiquei intrigado com aquilo. Estávamos a falar, ele tinha a mesma... Também já tinha reparado no fenómeno e na altura revelou uma coisa que eu não sabia e que me deu o insight para esta resposta, que era o facto dele não ser daquela turma. Ele não tinha feito a cadeira no ano anterior por um motivo qualquer e, portanto, no fundo, ele estava desprenado dos colegas dele. Claro, ele não conhecia aquela gente lá. Era uma ilha, ele ali no meio. Exato, era uma ilha ali no meio, portanto podia dar-se ao luxo de fazer aquilo, enquanto os outros estavam todos interligados. Mas enfim, pronto. Livro, lembras-te? Lembro. Tem a ver com isto que nós estivemos a falar. Boa. O livro está... Pode ser mais do que um, não sou só eu a recomendar. Se podem ser 2, vou dar 2. Portanto, nós falámos muito aqui do intangível hoje, desta parte mais de capital e de investimento, etc. E há um livro espetacular. O Bill Gates também recomenda este livro a toda a gente, portanto estou só a copiar. Bill Gates também recomenda os livros todos. Portanto, o livro não tem tradução ainda em português, mas há de ter mais cedo ou mais tarde, apesar de eu ter neste género de livros ter sempre assim um bocadinho de receio das traduções. E o livro chama-se Capitalism Without Capital e é de um tipo chamado Jonathan Haskell. E é basicamente sobre a ideia de nós caminharmos para cada vez mais um mundo em que se investe no intangível e de uma parte que nós passamos um bocadinho ao lado aqui, é um bocadinho mais técnico, mas que toda a informação, todo o relato financeiro que nós vemos ainda é muito medieval. Portanto, nós estamos habituados, quando se investe, é um ativo físico, compra uma casa, compra um carro, é tudo muito tangível. Mas nós vivemos num mundo em que cada vez mais se investe em coisas que não se vêem. O que é software? Não há nada para eu... Sim. E, portanto, como é que isto tem imenso impacto na forma como nós medimos a riqueza mundial? Portanto, há imensos estudos sobre isto, sobre como se nós incorporássemos o investimento em intangível no PIB, as diferenças do PIB no mundo todo seriam diferentes. Já se incorporou algum, mas é bastante interessante a perspectiva que eles discutem no livro. E pronto, isto é um blog, um podcast, e esta também é um bocadinho para ti, se calhar já conheces o livro. É um livro que eu acabei de ler agora e é incrível. O livro chama-se Factfulness e é um livro com uma mensagem muito positiva sobre o mundo em geral. É do Hans Rosling. Sim. Exatamente. E o livro é giríssimo, porque no início de cada capítulo começa com um questionáriozinho sobre como é que nós achamos que está o mundo, e o livro acaba com ele mesmo a explicar que o ser humano normalmente acaba por ser muito pessimista. Normalmente, quanto mais sabe sobre um assunto, mais pessimista é, mas que se for realmente olhar para o hard data sobre as coisas, normalmente estão melhores. E sim, ele dizia, exatamente. Eu não li o livro, mas lembro da TED Talk dele que ele dizia... O primeiro um bocadinho mais técnico, este aqui muito acessível. Leitura claramente para quando se está com a cabeça assim mais pesada, mas ambos com insights bastante... Não sei se ele fala disso no livro, ele na TED Talk falava do... O exemplo clássico é que o facto de nós em média errarmos significa que somos pior do que um macaco. Sim, ele fala, essa aí... O macaco estaria nos 50%. Exatamente. Nós estamos aí nos 30%. Eu já dava uma série de exemplos com isso. Não, mas é giro. Os dois valem a pena. São assim, um mais lightzinho. Sim, o primeiro não conhecia. E o primeiro mais sério e principalmente um tema que nos vai ocupar, principalmente na área mais económica, bastante nos próximos anos. Está bem. Olha, obrigado por teres vindo. Olha, obrigado pelo convite. Uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com/45 graus por extenso. Obrigado a quem tem apoiado no Patreon, em particular ao Gustavo Pimenta, ao João Vítor Baltazar, ao Salvador Cunha, à Ana Mateus, ao Ricardo Santos, ao Nelson Teodoro e ao Paulo Ferreira. Até ao próximo episódio.